Gente, então vamos lá, né? Vamos aqui iniciar aqui nosso momento de preparação. Me apresentando, né? Sou o professor Gabriel Corrêa, esse rapaz aí da foto. Ali eu na foto estou um pouquinho mais bonito, não sei se foi a edição deles, enfim, certo? Mas esse ali é o professor Gabriel Corrêa, só justificando ali o professor erro de digitação, né? Mas professor Gabriel Corrêa, eu sou indígena, pessoal, tenho etnia Tapeba aqui em Caucaia, tá bom? Então aí para quem tem curiosidade nessa parte indígena, né? A gente sempre troca umas figurinhas sobre, tenho descendência. Sou licenciado em Pedagogia e Letras, né, especialista em Gestão e Coordenação, enfim. Essa parte inicial do currículo eu não abranjo tanto ela, né? Eu não falo muito sobre, tá certo? Até porque eu acho que é um algo a mais, né? O currículo sempre vai ser algo a mais, tá bom? Eu sou efetivo aqui da Prefeitura de Fortaleza, esse último concurso que teve, e também mestre em Humanidades, certo? Pela Unilab. E aí, venho atuando, né, nessa parte de concursos públicos, tem dado certo até hoje, né, muitos alunos aí aprovados. A gente fica muito feliz com essas aprovações porque é resultado de muito trabalho, né? Então, se você está numa aula como essa, né, quinta-feira à noite, 7 horas da noite, é porque você realmente quer ter aí um futuro docente, principalmente como professor efetivo, né? E essa é a nossa meta, pessoal. Esse é o nosso objetivo de fazer com que cada vez mais alunos nossos, né? A gente teve aí preparatório para PND, Prova Nacional Docente, já para outros concursos também. E nós sempre temos alunos aí se dando muito bem, e é isso que a gente quer para vocês também, tá bom? Então, minha apresentação é essa, inicialmente, pode passar, viu? E também apresentar o IB para vocês, né? Certo? Antes de apresentar oficialmente, né, o IB, a gente tem aqui esse momento sempre introdutório, né, para falar aqui para vocês como é que vai ser esse preparatório, esse curso, como é que funciona para que vocês, né, acreditem e tenham interesse, certo? Dependendo dessa aula, né, a gente sempre deixa muito a critério, né? Ó, se você for para aula, gostou da interação, gostou do professor, né, gostou do conteúdo, aí você vem com a gente, tá bom? Então, como é que vai funcionar o curso? O que é que ele inclui, né? Ele inclui aulões ao vivo, aulas gravadas também, atendimento em caso de dúvida, né? Meu Instagram, se eu não me engano, eu sempre tenho essa pausa no Instagram, porque eu já tive dois, né? Aí, nesse caso, se eu não me engano, é Gabriel Corrêa Prof, tá bom? Se eu não me engano, esse é o meu mais atual, Gabriel Corrêa Prof, tá bom? Então, aulões ao vivo, aulas gravadas, atendimento em caso de dúvidas, caderno de questão por disciplina nesse caso, um grupo oficial de WhatsApp, material atualizado em PDF, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Irã já colocou uma dúvida dele aqui, né? Gostaria de ver nesse curso resolução de questões de provas anteriores da URCA. Perfeito, meu querido, tá certo? Inclusive, a gente tem a questão de trabalhar aí direcionado, né, para algumas bancas específicas, principalmente as bancas cearenses, tá bom, pessoal? Eu já dizendo para vocês, né? Eu sabia que essa questão da banca iria, em algum momento, chegar, né? E aí nós temos aqui no Ceará, principalmente, Consupan, CETRED, né? A US, a URCA, nesse caso também, certo? Então, assim, o nosso foco inicialmente serão as bancas cearenses, tá bom? Claro que saindo outros concursos também e tendo essa demanda, a gente vai focar o nosso objetivo e o nosso conteúdo para ir, tá bom? Certo? E Jati também, né? Já colocaram aqui Jati também, tá bom, pessoal? Então a gente a gente tanto já tem um pensamento de um curso, quanto a gente pode ter essas adaptações no decorrer do curso também, tá bom? Tanto para resolução de questão, quanto para a parte teórica também, beleza? Pode passar, meu querido. E aí, como funcionará, né? Vai incluir o quê? Simulados, revisão final, né? Acesso por um ano na plataforma do ensino fundamental. Nesse caso, né? Já que é o foco aqui do nosso preparatório, você pode ver e rever quantas vezes você desejar, tá bom? Então você tem essa autonomia também referente ao nosso curso, ao nosso preparatório, beleza? E aí nós temos aí o QR Code, né? Você aí que desejar, tá bom? Já garantir, já temos aulas na plataforma também para vocês, né? Já conhecerem a plataforma e já ter aula lá disponível para você não vai pegar uma plataforma vazia, tá bom? Já temos a elaboração de materiais também. E aí você garante sua vaga e estudar com o material certo aqui pelo IB Concurso, né? Fizeram até uma artezinha minha ali, achei muito bacana, viu? Muito bacana ali. A artezinha com os meninozinhos, específico professor do ensino fundamental, certo? Comigo, o professor Gabriel Corrêa, tá bom? Beleza? Gente, aí o IB tem alguns registros também, né, para mostrar para vocês, né, o IB concurso aí também funcionando no presencial, todo mundo aí com suas máscaras no tempo da pandemia, né, se protegendo, enfim, mais estudando, né. Eu confesso para vocês que estudar na pandemia, para mim, foi um desafio, né, meu concurso foi de 2022 em Fortaleza. Alguém aqui tentou, pessoal? Alguém aqui, os cursos são maravilhosos, ou coisa boa, muito obrigado, viu, tá aliciando, né, muito obrigado. E Fortaleza veio pós-pandemia, né, Fortaleza, Paraipaba, né? Paraipaba foi meu primeiro cadastro de reserva, pessoal. Alguém que já ficou em cadastro de reserva, é uma sensação boa e ruim ao mesmo tempo, né?
você fica, caraca, entrei no cadastro de reserva, mas ao mesmo tempo você fica, cara, podia ter ido melhor e tudo mais, certo? Paraipaba foi meu primeiro cadastro de reserva, até hoje não chamou, acreditem, né? Se eu não tivesse passado em Fortaleza, até hoje eu estaria esperando Paraipaba me chamar, mas faltam 5 pessoas, se eu não me engano, em Paraipaba, né? E aí o pessoal do IB estão perguntando aqui o valor do curso, né? Qualquer coisa, eu acho que eles já colocaram até aqui no chat. Essa parte de valores eu deixo mais para o pessoal. Ah, tem a central de atendimentos aqui, ó. É só qualquer coisa clicar no link que eles já conversam com você direitinho, tá bom? Minha parte é mais pedagógica, né? Falar dessa parte da apostila, do material, de como é que funciona, tá bom? Mas não é caro, é algo que eu posso te garantir. Os cursos que eu sempre estou aqui participando pelo IB, todos eles são acessíveis e é uma das condições, viu? É uma das condições de até hoje eu dar aula no IB, é saber que é um curso acessível para os meus alunos, né? Claro que eu não estaria num preparatório que fosse uma mensalidade ou algo do tipo impossível de se pagar, né? Etiele, muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor Gabriel, show. Maravilha, muito obrigado mesmo, tá bom? Pessoal, tem um link do grupo do WhatsApp aqui para você receber materiais e vídeos também, certo? Eu não tenho problema nenhum também, sempre eu gravo umas dicas, né? Gravo algumas aulas bônus, os materiaizinhos e mando para o IB para eles também mandarem para os alunos. Nem sempre só através do curso em si, mas também alguns materiais gratuitos, tá bom? Tranquilo? E aí, mais algumas apresentações antes da gente ir para a nossa aula, né? Que o IB já aprovou em todos os últimos concursos no Ceará. Primeiro lugar, né? Farias Brito CE 2025. Primeiro lugar, Nova Olinda. Primeiro lugar, Brejo Santo também, né? Brejo Santo, inclusive, participei de algumas mentorias. Primeiro lugar de Granja, né? 2024. Jaguaretama, Barro, Mombaça, Itapajé, Jucás, Acopiara e Pindoretama. Pessoal, é uma referência muito boa, né? Uma referência muito boa que o IB aqui proporciona, certo? E não somente comigo, né? Com outros professores também que já têm aí uma experiência no ramo dos concursos, tá certo? Então, assim, é algo bem bacana, tá bom? Beleza? Pode passar. Deixa eu ver aqui, pronto. E a nossa aula, ela vai começar, né? Deixa eu ver aqui. Sempre assisti suas aulas gravadas, professor. Hoje estou conseguindo ao vivo pela primeira vez, né? Que bom que deu tudo certo, né? Uma aulazinha ao vivo sempre é bom, sempre é bem bacana, tá certo? Gente, preparei o material com o maior carinho para vocês, tá certo? Pronto. E vou transmitir aqui. Na verdade, eu vou tentar transmitir. Deixa eu ver aqui se dá certo. Porque tava dando uns errinhos aqui para mim, mas eu acho que vai dar certo, viu? Opa, deu certo. Apareceu aqui. Eu acho que da outra vez é porque já estavam apresentando. Deixa eu só ver aqui como é que funciona essa parte. Opa, pronto, né? Show de bola. E aí eu vou ver se está transmitindo para vocês, porque eu estou dando uma olhada no slide nesse exato momento. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, já falei toda essa parte aqui inicial, certo? Pessoal, eu nunca começo uma aula minha sem conhecer os meus alunos, tá certo? Professor, o senhor vai pegar quanto tempo nisso? Sempre é bem rápido, né? Mas eu preciso conhecer cada um de vocês. Professor, como é a gente se apresenta? Não, gente, só colocar aqui no chat mesmo, tá bom? Coloque no chat mesmo aí de onde é que você é, né? De onde é que você é, porque eu gosto de saber. Rapaz, uma vez eu estava dando uma pro pessoal do Rio de Janeiro e não sabia, né? Eu achava que era só a nível aqui de Ceará, tá bom? Se você quiser dizer de onde é, o que é que você faz. Professor, eu gosto mais de anos iniciais, educação infantil, eu posso os dois, enfim, né? 2026, pessoal, é cheio de concurso aí também para vir, viu? Olha aí, já tem gente aqui que é do Crato, Nova Russas, Paramoti, eu sou da Calcaia, viu? Para quem não sabe, região metropolitana de Fortaleza, tem gente de Acarape aqui, de Jati, né? Inclusive o concurso aí de Jati, ó. Nova Olinda, Belo Horizonte, rapaz. E eu gosto de saber também de onde é que vocês são, que vai que eu me perdo aí, né, pelo Ceará e fora do Ceará, eu tenho um aluno em todo canto, né, então pode ser que eu peça aí, né, um almoço ou uma janta aí quando eu lhe encontrar. Mas vamos lá, pessoal. Gente, a nossa aula, ela vai começar. Deixa eu só ver se eu consigo escrever na luzinha aqui. Pronto, redenção, galera, que massa, que bom, viu? São Luís do Maranhão, tu é de São Luís, né, Tiele? Coisa boa, viu? Gente, me confirmem só do Crato, né? Show de bola. Me confirmem só se quando eu risco aqui na lousinha aparece aí riscado para vocês, tá bom? Apareceu riscado aí? Me confirme, que às vezes ele risca aqui no meu e não risca. Ah, apareceu, né? Então pronto. Então nossa aula vai começar. Show de bola, certo? Vou passar aqui. Gente, eu dividi esse nosso encontro, né? Inclusive, a gente tem uma proposta aí de até umas 8h30, 9 horas nessa faixa, tá bom? Professor, passou do horário, e aí, o senhor não vai terminar, não? Eu só termino minha aula, pessoal, quando eu resolvo todas as questões, tá certo? Então, assim, é algo que eu não tô com a mínima pressa, não vou namorar daqui a pouco, ó, sou solteiro, vixe, meu Deus do céu, final de ano é horrível, gente, né? Mas brincadeiras à parte,
não tenho essa pressa de dar essa aula, então eu vou trabalhando questão por questão, comentando aqui com vocês, e eu espero tirar todas as dúvidas, tanto da resposta que é correta, quanto das outras erradas, tá bom? Eu dividi por temas nossa aula. Primeiro momento, nesse primeiro bloco, são duas questões sobre teóricos da educação, se não me engano, tá bom? Vamos aqui para a primeira questão relacionada aos teóricos da educação, tá bom? Se para você tiver pequeno, pessoal, dá aquele famoso zoom na tela, beleza? Que dá tudo certo. Para mim aqui está num tamanho ideal, espero que para você aí também esteja, beleza? Deixa eu colocar aqui a minha canetinha. E aí ele diz o seguinte aqui na primeira questão, ó. Teóricos da educação. Leia o excerto a seguir. Uma das contribuições centrais, e aí eu já foco aqui no Vallon, né, está em dispor uma conceituação diferencial sobre, aí vem a emoção, sentimentos e paixão, né, incluindo todas essas manifestações como desdobramentos de um domínio funcional mais abrangente, beleza. E ele vem focar aqui na afetividade, sem, contudo, reduzi-los uns aos outros. Assim, nós podemos definir a afetividade como domínio funcional, que apresenta diferentes manifestações que irão se complexificando, né, ao longo do desenvolvimento e que emergem em uma base eminente orgânica até alcançarem relações dinâmicas com aí vem, cognição, como pode ser vistos através de quê? Dos sentimentos, tá bom, pessoal? Professor Gabriel, me diga uma coisa, ele vem falando de Vallon, aí ele fala sobre a questão emocional, sentimentos, paixão, afetividade, né? E vai dando todas umas características. Gente, geralmente as bancas cobram dessa forma. Por exemplo, quando falam de Paulo Freire, já vão ali dando as definições sobre Paulo Freire. Quando falam de Vygotsky, já vão dando ali algumas pistas do que ele quer de Vygotsky. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Ele praticamente está dizendo, opa, eu vou cobrar sobre Vallon. Mas antes, deixa eu só te explicar um pouquinho que o Vallon sabe, o que é que ele acredita, o que é que ele defende, etc. E muitas vezes isso já te ajuda a responder a questão, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, ao apontar a chamada base orgânica da afetividade, né, pessoal? Certo? Vocês viram que eu comecei minha aula criando uma afetividade com vocês. Primeiro eu quero saber de onde é que vocês são, o que é que vocês se identificam, né? Primeiro eu me apresento, etc. Isso gera afetividade de certa forma. Então, ao apontar a base orgânica da afetividade, a teoria valoniana resgata o orgânico na formação das pessoas, ao mesmo tempo em que indica que ela vai gradativamente, né, o passo a passo, nesse caso, sendo transformada pelo quê, pessoal? Nesse caso aqui, certo? Aí tem gente que vai dizer, professor, eu queria marcar a letra tal, mas ela me lembrou o Vygotsky. Será que é a mesma cor de Vallon? Ou será que é parecida? Eles pensam igual, diferente? Você marcaria o que nessa questão? A, crescimento biológico. B, meio social. C, conhecimento físico. D, experiência escolar. E E, a docência, certo? Então ele falou de Vallon, olha aí, o Irã já colocou aqui a opção que ele defende, certo? Pessoal, se eu tenho a afetividade, se eu tenho o meu meio social, como ele está dizendo aqui, né? E diz que isso vai ser produzido gradativamente, né? De forma orgânica, de forma natural, certo? Nada forçado é legal, né? E principalmente para Vallon nesse caso. Quando eu tenho uma formação orgânica, quando eu tenho um domínio, quando eu tenho uma evolução, tanto das minhas emoções, do meu sentimento, da minha paixão, através do meu meio, eu tenho o meu amadurecimento. Vocês concordam comigo? E esse amadurecimento que nós temos, pessoal, ele é gradual. Ele acontece passo a passo. Eu não amadureço da noite para o dia, né? As minhas emoções, meus sentimentos, minhas paixões, todas elas são afloradas por um fator principal, o meu meio social, pessoal, que lembra muito Vygotsky, né? E aí o pessoal já diz assim, professor Gabriel, lembrou Vygotsky, por isso que eu não marquei, porque Vygotsky fala sempre da interação social, do meio e etc. Gente, lembrem-se, Piaget, Vygotsky, Vallon, eles não discordam 100%, né? Tem um que ele fala que é de dentro para fora, professor Gabriel, outro é de fora para dentro, outro é a mistura dos dois. Isso acontece, né? Uma teoria, ela não automaticamente, ela cancela a outra. Elas são complementares, tá bom? Então, nessa primeira opção, pessoal, você marcaria a letra B, certo?
meio social. Através do nosso meio, a gente aí amplia as nossas emoções, sentimentos, paixões, o nosso domínio e a nossa maturidade, certo? Principalmente referente ao que está no nosso comando da questão, que é o que Valon vem falar, certo? No caso, a experiência escolar foge do assunto, né? Foge da proposta, a docência também não vem falar sobre isso, sobre esse meio social. Crescimento biológico até se tem um certo crescimento, um certo amadurecimento, mas é no meio social onde os nossos sentimentos, né, e etc., são desenvolvidos principalmente, tá bom? Primeira questão, resposta letra B, tá bom? Professor Gabriel, o senhor falou de Piaget, falou de Vygotsky, falou de Paulo Freire. Eu estou começando agora nos meus estudos. Eu queria saber uma definição para cada um. Você está com caneta, papel? Bora anotar aqui com o tio Gabriel? Bora lá. Mais uma vez, eu sempre faço esse mapa mental também, certo? Eu tenho Piaget, que vem falar sobre principalmente o meu cognitivo, o cognitivo da criança principalmente. Beleza. Piaget vai dizer que o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, né, vem muito de dentro para fora. Então, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha evolução, eu tenho o meu jeito de ser. E é através, né, do meu interior que eu vou mudar o meu exterior futuramente, é onde eu vou ampliar aí, certo? De dentro para fora, como a gente diz. Aí vem o Vygotsky que diz assim, peraí, de dentro para fora ele é até importante, mas é de fora para dentro, é da sociedade, é do meio para dentro que eu me transformo principalmente, porque é na sociedade que eu vou interagir, que eu vou conhecer, que eu vou desenvolver e mudar muitas das minhas concepções, das minhas ideias, né? E um não anula o outro, como eu falei para você. Eles são complementares, tá bom? E vem Valon falando, né, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre as paixões, misturando as duas coisas, né, dos dois processos nesse caso, tanto com o meio social quanto com esse crescimento biológico também, afetando aí a mistura dos dois, tá certo? Então, meus queridões, seria um breve resumo. E Paulo Freire, né? Paulo Freire, já aproveitando aqui, pegando o gancho, vem falar da nossa educação transformadora, né? O patrono da educação brasileira, né? Que faleceu aí em 1997. Eu sempre lembro, por quê, professor Gabriel? Por que você lembra dessa data? Porque quando ele faleceu, o professor de vocês nasceu, olha aí. Aí não tem como eu esquecer, né? 1997, morre Paulo Freire, nasce professor Gabriel, tá vendo aí? Eu tive que dar continuidade a esse legado do Paulo Freire, né? Mas vamos lá, olha aí, Etienne, né? Quem sabe aí o futuro patrono. Não, gente, é brincadeira. Certo? Primeira questão, letra B, é o nosso gabarito, tá bom? Professor, qual é a ideologia, aquilo que o Paulo Freire pensava? Eu falo em ideologia, o pessoal quer logo polemizar, né? Estou dizendo como ele falava de ideologia, professor, bem que eu disse e me disseram que não era verdade. Gente, é o pensamento, né? É de uma educação transformadora, né, pessoal? Inclusive, isso caiu no concurso da Prefeitura de Fortaleza, certo? Esse entendimento de que a educação ela transforma a vida das pessoas, né? A educação realmente é essa arma, né, que é poderosa para transformar a vida das pessoas, é o que o Paulo Freire vai defender, principalmente quando ele fala disso aqui, ó, EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá bom? Vou apagar essa parte para você ver a segunda questão que nós vamos trabalhar. Pessoal, 43 pessoas aqui comigo, todo mundo está entendendo, não tá? Quem não está entendendo vai entender agora na segunda questão, certo? Porque é um assunto bem bacana relacionado ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire, tá bom? Ele já começa dizendo para você o seguinte, vamos lá. Para se fazer uma educação pautada nos ideais, né, de Paulo Freire, educador que precisa conduzir os alunos, né? Aí sempre vem, pessoal, é muito raro não vir Paulo Freire e uma questãozinha de EJA, né? Da educação de jovens e adultos a ocuparem o reconhecimento, nesse caso, e a valorização dos seus lugares enquanto sujeitos das suas próprias aprendizagens, né? Então, o meu aluno da EJA, ele sai, né, de alguém que só recebe informação, assim como o meu aluno lá da sala de aula. Ele sai de um ser passivo para um ser ativo dentro da sala de aula e, consequentemente, das suas próprias vidas sociais, nesse caso, e para isso recomenda-se ter como princípio educacional a atitude de alguma coisa. Vamos lá. Eu falei para vocês que Paulo Freire defende a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que é um modelo que foi colocado, inclusive a EJA, pessoal, é um quê? A EJA é uma etapa, um nível ou uma modalidade? Diga aí para mim, que eu sei que tem 43 pessoas aqui que sabem disso. A EJA é o quê, pessoal, hein? Etapa, nível ou modalidade? Vou explicar, inclusive, essas três coisas. Muito bom, Irã. Modalidade. Já saiu aí na frente de uns 1.000 candidatos que não sabiam disso, né? Maria de Socorro, Etiele. Beleza. Eu sempre venho falar que as modalidades, pessoal, sempre cai as modalidades. E tem gente que ainda fica nessa dúvida. Professor, mas eu não sei nada de educação indígena.
quilombola, do campo, a educação à distância, pessoal. Se você não sabe, você precisa começar a desenvolver estudos em cima disso, tá bom? Porque todo concurso cai as modalidades. Deixa eu perguntar para você, você vai me chamar de mentiroso ou não? Pelo amor de Deus, não diga que eu sou mentiroso não, certo? Toda questão de concurso, muito bom, Mário Socorro, muito bem. Toda questão de concurso cai EJA, não cai, pessoal? Pessoal, porque toda prova que eu abro de concurso tem lá uma questão, no mínimo, sobre EJA. Toda questão de concurso agora, recentemente, está caindo sobre uma dessas três, indígena, do campo ou quilombola. Né? Sempre eu vejo pelo menos uma ou duas questões relacionadas a isso. Olha, já são duas ou três questões que tu já sabe que vai cair sobre isso, né? Aí vem educação especial, não preciso nem dizer, né? Hoje em dia, a alta que tá, pessoal, né, relacionada à educação especial, são duas, três questões. A PND foi muito isso, né, Vanessa? Demais, né, pessoal? Veio cair ali as modalidades. Eu acho que cai uma de cada modalidade relacionada à prova nacional docente. Então, pessoal, se tu quer passar, tu tem que ir por estratégias. Teóricos da educação sempre cai, modalidade sempre cai, LDB, didática, né, como um todo, a gente já sabe disso. Mas vamos voltar aqui. Falei de Paulo Freire, falei de EJA, falei de educação transformadora. Vocês acham que isso tudo vai girar em torno de quê? Diálogo. Paulo Freire dialogava, professor, ou disse que o aluno vai ganhar agora tudo no diálogo, na conversa, no convencimento, talvez, né? Enfim. B, persistência. Professor, acho que é persistência porque a EJA é o pessoal que parou lá atrás e etc. e estão persistindo. Será? C, transmissão de conhecimento. Transmissão, pessoal, é jogar assim, ó. Transmissão de conhecimento, né? Individualismo. Será que Paulo Freire falava sobre isso? EJA e individualismo, eu me transformando, enfim, né? E autossuficiência. Qual seria a defesa principal que Paulo Freire vem fazer quando nós falamos de educação de jovens e adultos, né? E para isso, como ele diz ali, recomenda-se ter um princípio educacional, a atitude do... Vocês marcaram o quê? Letra A, B, C, D ou E, né? Enquanto vocês digitam aqui no chat, eu já vou por eliminação, beleza? Enquanto vocês digitam aí. Eu sempre gosto de perguntar, porque quando vocês participam, né? Certo? Eu acho bem interessante. Então, quando vocês colocam o gabaritinho de vocês aqui, professor, eu tenho vergonha. Se eu errar, professor, rapaz, você não pode errar lá no dia. Aqui, se você quiser errar, à vontade, mas você vai acertar tudo, né? Vamos começar de baixo para cima. Pessoal, autossuficiência. Paulo Freire em nenhum momento falava sobre isso. Ele vai falar sobre a criticidade, ele vai falar sobre nós termos domínio e conhecimento daquilo que nós acreditamos, que nós defendemos, e nós não podemos aceitar só a opinião dos outros. Mas isso por si só não é autossuficiência, né? É simplesmente ter o saber e o conhecimento não só para mim, mas para mudar também a realidade do meu próximo, do outro, né? Como a gente fala. Então, exclui a autossuficiência, tá bom? Até porque nós dependemos um do outro, né? Vocês estão aqui dependendo de mim e eu dependendo de vocês, né? Querendo ou não, aqui não teria aula se não fosse vocês e se não fosse eu aqui também. Então, um depende do outro, tá bom? Individualismo já se cancela junto com a autossuficiência, né? Paulo Freire em nenhum momento pregava uma educação individualista, né? Uma educação que é mais parecida com a bancária, né, pessoal? Então, assim, foge dos conceitos do pensamento. Letra C. Transmissão de conhecimento é importante. Mas a transmissão do conhecimento, ela vem muito lembrando a educação tradicional, certo? Onde o professor está aqui ensinando e vocês estão aí aprendendo. Vocês têm total liberdade de, quando eu falar que é uma opção, pessoal, e essa opção, por exemplo, fosse errada, você ou iria no chat, ou você ligaria o microfone, ou você, no mínimo, se não fizesse nada disso, você iria, rapaz, eu acho que o professor errou essa questão, né? Então você teria esse poder de dizer, não, peraí, o professor ele não é detentor do conhecimento, ele também erra, né? Ele também se confunde, ele também, então eu posso fazer com que essa aula aqui seja participativa também, né? E eu posso simplesmente dizer, rapaz, não é que tu tá certo, né? Foi mal, cara, troquei aqui o gabarito, ou troquei a opção, ou me enganei, etc. Então, abre-se um espaço agora para o aluno também ter a sua opinião, a sua criticidade, o seu posicionamento, tá bom? Então, não seria só uma transmissão de conhecimento, mas sim algo que fosse proveitoso ali para ambos, tanto o professor que está ensinando, quanto o aluno que está aprendendo, né? Podendo também opinar, também, enfim, participar. Persistência. Pessoal, talvez alguém marcaria a letra B, persistência, porque fala de EJA, né? E os alunos, eles precisam ter isso para não desistir, né? E lembrando que a EJA, pessoal, ela por si só, ela já promove muitas desistências só por existir, praticamente. Por quê, gente? É uma educação que ela é voltada para jovens e adultos. Beleza, é uma oportunidade? É, pessoal. Mas a gente tem diversos desafios. A maioria dos nossos alunos da EJA, eles são trabalhadores, então eles passam manhã e tarde lá no seu trabalho e à noite ainda tem que ter a mínima força, né,
de querer estudar e querer mudar ali um pouco da sua realidade. Alguns é só para saber o nome? Pessoal, alguns só querem saber o nome, só querem saber o básico e tudo mais. Outros realmente é para mudar de emprego, um emprego melhor. Professor, queria uma carteirazinha assinada, eu sou informal, né? Enfim, eu queria ganhar melhor, só tenho o meu de ensino fundamental, não tenho de médio, né? Enfim, queria fazer um concurso e não posso. Então, assim, tem persistência, beleza. Mas, pessoal, a principal causa, né, que nós devemos aqui defender, segundo Paulo Freire, nesse caso, é o poder do diálogo, pessoal, certo? É o poder do posicionamento, da criticidade, certo? Do convencimento, tá bom? Então, por isso que seria, nesse caso, letra A. Ele vem falando justamente sobre isso. Conduzir os alunos ao diálogo, ao convencimento, à criticidade, a todo esse pensamento que a EJA pode proporcionar, tá bom? Então, nesse caso, nosso gabarito aqui seria letra A, pelo fator Paulo Freire relacionado aos alunos, e não se fosse só pela questão do aluno em si, poderia ter até ser persistência, né? Mas aqui é relacionado a Paulo Freire junto aos seus alunos, junto à sua forma, né, a educação de jovens e adultos, tá bom? E essa muda essa realidade social através do diálogo, principalmente. Então, segunda questão, resposta letra A, tá bom? Professor Gabriel, geralmente o senhor sempre comenta um pouco da questão, por isso que ela fica um pouco extensa, né? Primeiramente, eu digo para você que isso não é para ganhar tempo ou perder tempo e etc. É simplesmente para que tu não saia com dúvida de nenhuma questão. Então, sempre eu vou comentar as certas, as erradas, porque sim, porque não, para que você entenda e não saia com dúvidas, tá bom? Bora para a próxima. Terceira questão, certo? Pessoal, a terceira questão foram duas de teóricos da educação, né? A terceira questão é voltada principalmente a temida por uns e amada por outros, tá certo? Que é a nossa didática, beleza? Didática tem em todos os concursos praticamente, né? Principalmente quando envolve aí a nossa específica, tá bom, pessoal? Alguém aqui vai fazer a seleção de Fortaleza? Seleção de Fortaleza, aí tem concurso, o Eusébio passou, não foi? Mas tem concurso aí Maranguape, né? Maracanaú também vai vir, enfim, me digam depois aí os concursos que vocês vão fazer, porque a didática vai estar por lá, né, pessoal? A didática vai aparecer de alguma forma, né? E a didática nada mais é que a forma com que o professor ele lida com a sua situação em sala de aula, né? O seu planejamento, a sua forma de dar aula, a sua metodologia, os seus objetivos, os seus conteúdos, tudo está entrelaçado com a didática do professor. Tem gente que chega para mim e diz assim, professor Gabriel, cara, tu é muito gente boa. E eu, cara, que massa. Professor Gabriel, mas eu acho tua aula assim, 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 assim. E eu respeito totalmente, pessoal. Sabe por quê? Porque cada professor tem a sua didática. Já tem outros alunos que dizem assim, professor, eu dou maior valor à sua aula. Eu gosto disso. Rapaz, eu nem durmo de noite nesses dias. Mas eu entendo também que esse aluno se identificou com a minha didática, né? Professor, é porque sua aula parece uma conversa, parece que o senhor está conversando comigo ali e eu estou entendendo o conteúdo. Já tem outro que ensina assim, assim. Gente, isso é normal, isso é didática e cada um tem a sua. Né, lá na sua escola também você, né, provavelmente pode ser o queridinho dos alunos ou você pode ser aquele que os alunos, né, enfim, chegou o professor tal, né, mas isso não significa que você é melhor ou pior que ninguém, é somente a sua didática, beleza? E aí a gente vai fazer algumas questões relacionadas a isso. Vamos aqui. Olha essa terceira questão, pessoal, principalmente a nível de CETRED, a Consulpan também, né, sempre cai, mas principalmente CETRED. Toda prova que eu abro da CETRED, tá lá, transposição didática, transposição didática, transposição didática, né? Sempre tem uma, duas questões relacionadas a isso. Quando eu digo isso, eu lembro primeiramente do concurso de, deixa eu lembrar aqui, é bem pertinho de Redenção, teve um concurso que foi em 2022, eu acho. É perto de Redenção. Não, deixa eu lembrar. Enfim, não lembro direitinho onde é. Daqui a pouco eu lembro. Mas caiu umas duas, três questões de transposição didática. E o pessoal, Gabriel, era um assunto tão novo, é algo que eu não tinha estudado, enfim. Gente, transposição, tu vai lembrar da transposição do Rio São Francisco. É a primeira coisa que tu vai lembrar. Transposição é que leva algo para algum lugar, né? Não? Certo? Tu conhece aí a transposição do Rio São Francisco, não conhece? Ele vai levar água para de um lugar para outro lugar. Ele vai transpor, fazer essa transposição. Meus queridões, lembra disso que tu vai conseguir. É o que leva de um lugar para o outro. Mas o que é que leva o quê, professor Gabriel? Coloquei até para você um desenhozinho ali em cima, uma imagem. Conhecimento científico, didática, conhecimento escolar ou conhecimento que o meu aluno vai absorver. Uma coisa eu digo para você, pessoal,
Foi na Guaiúba, é Renata que colocou aqui, Guaiúba, Renata, muito bom, muito bom. Inclusive, como eu passava por aí, eu fiz meu mestrado na Unilab, né? Então, eu sempre passava ali, Maracanaú, Guaiúba, Redenção, né? Enfim, era o meu caminho, aquela reta ali. Guaiúba, muito bom, viu? Foi em 2023, né, Valéria? Show de bola. Por isso que eu gosto de vocês participando, né? Vou dar um ponto para cada uma, certo? Mas vamos lá. Então, a transposição didática é eu levar o meu conhecimento científico até os meus alunos, pessoal. Porque tu imagina, né, quando foi na pandemia. Pessoal, na pandemia, vocês lembram o nome das vacinas? Era a AstraZeneca, né? A AstraZeneca teve várias outras vacinas, umas 2 ou 3, né? Certo? E cada um com um nome diferente, né? Enfim, tinha toda aquela questão. E aí, Covid, sim, mas o que é Covid, né? Eu tenho que saber isso para explicar para as pessoas e etc. Tu imagina a primeira pessoa, o jornalista, que, cara, tem um vírus, que é o Covid, que tá, né, enfim, matando muita gente, etc. Mas é uma coisa muito científica ainda. Como é que eu posso dizer para a população brasileira, que tem grande parte analfabeta, que tem uns que não estão nem aí, nem para as vacinas, nem para nada, entendeu o que é transposição didática? É eu pegar o meu conhecimento científico e dizer, cara, isso aqui nem todo mundo vai entender. Isso aqui nem todo mundo tem domínio sobre isso. Eu tenho que transformar isso aqui em algo que esteja à disposição das pessoas, em algo entendível, que as pessoas, então eu entendi o que é isso aí, né? Certo? Eu vou falar numa palavra que vocês nunca ouviram, né? Tem umas vacininhas agora também para emagrecimento, né? Vocês nunca ouviram falar dela, porque, enfim, certo? Mas tem essas vacinazinhas, né? O emagrecimento milagroso, que o pessoal diz, né? Dezembro agora tá na moda, né? Certo? E ela vem com um nome diferente, etc. Mas o que é isso? O que é? Eu não vou falar o nome dela para não dar propaganda, né? Certo? Mas o que é isso? O que, que ela faz? Tudo mais. Se eu for falar cientificamente, ninguém vai nem comprar nem entender. Então, se eu chegar e dizer, não, é só para emagrecer. Emagrecimento. Então eu quero. Né? Entendeu? Eu transformei algo que seria burocrático, etc., em algo que alguém vai entender. Tá bom? Mesma coisa você, professor de sala de aula. Pega o conteúdo do livro ali, um conteúdo, às vezes, que foge da realidade do seu aluno, você mastiga e joga para o seu aluno lá. Agora ele entendeu. Tá bom? Então não tem como deixar mais explicado do que eu já falei agora, o que é transposição didática, né? Agora você consegue fazer essa questão. Professor, sabe qual é o problema? É que o senhor já deu a resposta. Pessoal, beleza, eu já dei a resposta, me desculpe, mas era porque eu precisava falar essa definição para você, tá bom? Vamos para o comando da questão. Olha o que ele diz aqui. O professor utiliza-se da representação. Opa, eu vou representar alguma coisa, tornando a decisão sobre o que ensinar de conhecimentos científicos, né? Lembra que a gente falou sobre a parte científica. Pessoal, eu vou contextualizar, trazer para o meu contexto em vivências reais, porque se eu falar só de ciência, meus alunos não vão entender nada, né? Então, reais do cotidiano do aluno, responsável pelas transformações pelas quais devem passar os saberes para se tornarem escolarizáveis, né? E assim possível de ser compreendido e vivenciado pelo aluno. Esse processo é chamado de, claro, letra B, transposição didática, né? Já até marcando aqui para vocês, mas eu precisava primeiro explicar o que era isso, certo? E uma coisa, pessoal, que até hoje o pessoal brinca, né? Tem muito meme aí, né? E eu tô vendo agora que tem 50 pessoas aqui comigo. Nesse canto tinha 37, já tem 50, né? Que bom, viu? Sejam muito bem-vindos, certo? E eu digo para vocês, gente, todo mundo aqui tem aquela dúvida. E eu vou perguntar para vocês, vocês vão me dizer aí no chat se sim ou não. Você, depois que saiu do ensino médio, né? Você já usou a fórmula de Bhaskara para alguma coisa? Diga aí para mim, professor, eu usei, professor. Teve um dia que eu precisei realmente usar a fórmula de Bhaskara. Talvez alguém sim, talvez a maioria não, né? A fórmula de Bhaskara, aquelas fórmulas da física, né? E tudo mais, enfim, certo? Então, assim, entendam que quando o meu aluno ele vê que esse conteúdo ele talvez não seja aplicável na vida dele, talvez esse conteúdo não tenha sentido, não tenha lógica, etc. Muitas vezes esse aluno tá nem aí para esse conteúdo, né? Só que, claro, que a fórmula de Bhaskara, né? Pronto, o Irã colocou. Ele usa porque ele é professor de matemática. Muito bem, né, Irã? Mas quando o aluno ele vê assim, cara, isso realmente tem significado para mim, né? Eu vou vivenciar isso todos os dias da minha vida, ou muitas vezes, né? Lembra que David Alzubi vai falar que nós temos algo chamado de aprendizagem significativa. Se você vem para uma aula como essa e você não é da pedagogia, você vai dizer, cara, beleza, isso aqui pode até ser importante para alguém, mas para mim não é, porque eu não sou da pedagogia, não sou dos anos iniciais, não sou da educação infantil, então eu tenho um conteúdo importante, mas que para você talvez não fosse servir, se você fosse de outra área. A mesma coisa é algo relacionado, por exemplo, como eu falei, a fórmula de Bhaskara, né? A alguma outra fórmula, algum outro
outra definição e etc. Então, o que para uns é totalmente ideal, importante, etc., para outros pode não ser, né? Então, é algo bem relativo. Mais uma vez, transposição didática, eu pego algo, né, que meus alunos provavelmente não iriam entender, não iriam desenvolver, etc., pego, trago para a minha realidade, trago para a minha didática, minha forma de dar aula, venho para cá, e opa, mastiguei aqui para o meu aluno, e agora o meu aluno ele consegue ter um conhecimento escolar em cima desse assunto, desse conteúdo, tá bom? Levantamento bibliográfico não, né? Trabalho experimental não, planejamento de aula, né? Inclusive, pessoal, falando sobre planejamento de aula, cada vez mais tem caído assunto sobre planejamento de aula, tá bom? O plano de aula, tá certo? Então, estejam afiados aí. Conteúdo, objetivo, metodologia, né? Nós temos aí as habilidades, colocaram aqui BNCC também, muito bom. Base Nacional Comum Curricular sempre está caindo nas provas, né? A forma como você utiliza os recursos dessa aula e a avaliação dessa aula, né? Então, alguns dos itens, né, que um plano de aula tem que ter, tá bom? Beleza? Resumo didático foge da proposta, né? Não tem nada a ver com resumo didático. Levantamento bibliográfico, né? Não é aqui um TCC, não é um artigo e etc. Trabalho experimental também não, tá bom? Transposição didática é um nome diferente, mas que constantemente agora vem caindo nas provas de concurso. Colocar alguma coisa aqui no chat, né? Gosto muito de temas pedagógicos porque sou formado em pedagogia. Show de bola, Irã. Tu tem 2 formações, né? Ou até mais, né, Irã? Muito bom, muito bom. Certo? Show de bola. Então, terceira questão está vencida, viu, pessoal? Vamos para a próxima. Quarta questão. Quarta questão aqui é uma questão sobre... Deixa eu ver se eu peguei minha aguinha também, né? Eu não sei se eu disse para vocês, eu já disse em algumas aulas. Eu sou professor, vou pegar aqui. Eu sou professor demitido, viu, pessoal? Porque é um professor que mal começa a falar ali, por exemplo, já fica com a garganta zerada, né? Certo? Escolhi logo a profissão de ser professor, meu Deus, né? Mas vamos lá. Pessoal, a quarta questão, ela diz o seguinte, ó. Analise as seguintes afirmações. Não sei se você gosta desse modelo de questão. 1, 2, 3, 4, verdadeiro, falso, tudo mais. Eu não gosto muito. Aí, professor, como é que o senhor é professor de concurso, podendo vir aqui me motivar, dizer que gosta de tudo e etc. Eu não vou mentir para vocês, gente, né? Tem questões assim que são até legais, tem outras que não, né? Maria de Socorro, a gente tem que ser sincero, né, não? Certo? Não gosto, mas tem que fazer, né? A gente é concurseiro, então pronto, né? Vamos lá. 4. Analise as seguintes afirmações. Vamos lá. Uma prática pedagógica crítico-reflexiva. Gente, crítico-reflexiva é um nomezinho que você vai ver muito daí por diante. Pressupõe ao professor. O que é um professor que tem uma prática crítico-reflexiva? Crítico-reflexiva. Tá bom? Bora lá. É um professor, pessoal, nesse caso, que ele vai ter aqui uma prática, né, em acreditar que a partir da reflexão pode melhorar a sua prática e favorecer o desenvolvimento de uma melhor aprendizagem por parte dos educandos. Será, gente, hein? A partir da minha reflexão, eu vou poder melhorar as minhas práticas e favorecer o meu desenvolvimento de uma melhor aprendizagem para os meus alunos, né? É a mesma coisa dizer assim, gente, chega 9 horas da noite aqui, né? Eu encerro aqui a minha aula e eu digo assim, rapaz, será que foi uma aula legal, hein? Será que meus alunos realmente aprenderam? Será que eu dei realmente aquilo que cai nos conteúdos, nas provas, etc? Eu sempre faço essa avaliação, pessoal. É difícil eu fechar o notebook aqui, dormir, comer ou passear alguma coisa. Eu sempre fico assim, rapaz, eu acho que foi uma aula legal, né? Eu acho que eu poderia ter sido melhor aqui ou melhor ali, etc. Eu faço essa análise. Então, tu confirma para mim que a primeira, ela tá verdadeira? Um professor crítico, reflexivo, ele vai acreditar que a partir da reflexão ele vai melhorar ali a sua prática, ou ele pode, né? E favorecer aí o desenvolvimento dos seus alunos, né? Certo? Professor, então a primeira tá ok. Se a primeira tá ok, né, Francisco de Assis, ó, se a primeira tá ok, pessoal, você é meu aluno, você é aluno do IB. Tu já exclui, pessoal, 2 aqui tranquilamente, ó, certo? Por quê, professor? Porque se tu marcou a primeira que ela é certeza, certeza, ou é A, ou é B, ou é E. Tá bom? Não foi certeza? Se não foi certeza, marca de lápis, né? Mas como foi certeza, já botei ali de canetinha. Tá bom? 2. Conceber que a ideia de que o conhecimento gerado através do questionamento da própria prática, vou até começar aqui a colocar o traço embaixo, né? Então, conceber, boa noite, professor, perdi alguma coisa, cheguei um pouquinho. A gente está na quarta questão, perdendo só aqui uns 3, depois eu digo o gabarito novamente, viu? O Lucas, né? Conceber que a ideia de que o conhecimento gerado através de questionamento, né, da própria prática, pode levar à reconstrução,
Tudo que é questionável, ele vai construir alguma coisa ou reconstruir algum pensamento, né? Do seu trabalho por meio de um conjunto de transformações autênticas, né? Lembra que tu está formando um cidadão autêntico, que é o teu aluno, né? Que proporcionarão uma melhor qualidade no seu ensino. Pessoal, não vi nada de mais ou nada de errado na segunda opção. É realmente um professor crítico reflexivo, né? Nesse caso, colocaram ali uns numerozinhos, não sei se é Pix, né? Eu não posso fazer Pix agora, viu? Daqui a pouco eu faço. Mas vamos lá. Conceber a ideia de que conhecimento gerado através do questionamento da própria prática pode levar à reconstrução do seu trabalho? Pode, pessoal, certo? É um questionamento, é uma criticidade que pode levar a uma adaptação da sua prática pedagógica e um conjunto de transformações. Já lembro logo do Paulo Freire, né? Então a 2 também está ok. Se a A2 está ok, tu ganhou mais um, porque não vai ser só a letra A, né? Ou é a B1 e 2 ou a letra E que todas estão certas. Professor, eu desconfio quando diz que todas estão certas, porque eu acho que a banca não iria colocar nem todas certas nem toda errada. Pessoal, a banca faz o que ela quiser, tá bom? Não tem esse negócio de, eu acho que a banca não faria isso. Faria, pessoal. É igual aquele negócio de dizer assim, a fulano de tal não faria isso comigo. Faria, não faria, pessoal? Ainda faria pior às vezes, né? Fulano não faria isso comigo não, tem nem perigo. Faria, rapaz, né? Certo? Então a 2 também tá tudo ok, beleza? Terceira, construir conceitos pautados em um processo que vise a promoção de uma prática mais o quê? Consciente e autônoma. Pessoal, consciente e autônoma também são palavras que elas não têm problema nenhuma nelas, né? Quando eu deixo o meu aluno, minha prática pedagógica mais consciente, eu estou dizendo que o meu conteúdo para ele é relevante, para aquela série é importante, e esse aluno ele vai ter o domínio autônomo, né? De entender que aquele conteúdo ali, ele é essencial, ele é necessário e etc, né? Porque se tem uma coisa, por exemplo, vou citar aqui um exemplo na aula de inglês, né? Professor, se tem uma coisa que eu vi na minha aula de inglês foi verbo to be, né? Todo mundo aqui viu muito verbo to be, não viu? Né? E aí a gente já imagina que tem aquele professor que usou demais verbo to be. A gente tinha essa consciência, mas às vezes a gente não tinha essa autonomia de dizer assim, professor, tá bom de verbo to be, passe outra coisa, né? Por exemplo, é importante, mas a gente não tinha esse posicionamento muitas vezes de ir lá falar e tudo mais. Quando eu digo que meu aluno agora ele tem a criticidade, tem a autonomia, esse aluno ele pode colaborar dessa forma, né? Não sei se o professor vai mudar ou não a sua forma, a sua didática, mas que agora o aluno ele tem mais essa autonomia também, né, mediante aos conteúdos, tá bom? Terceira questão, também tá ok. Professor, então agora eu já sei a resposta, né? A única aula de inglês que tive na escola foi isso, né? Aí se eu perguntar para vocês aqui, aí vocês vão dizer o quê? Am, né, pessoal? I am, né? Aprendi, viu? Certo? E outras coisinhas mais, né? Singulares e plurais. Vamos lá. E a 4, né? Desenvolver sua prática em um contexto emancipatório, né? Pessoal, tudo que é emancipado, né? Saiu de alguém, saiu da dependência, se emancipou, né? Possibilitando o conhecimento crítico da realidade por ele vivenciada, para, quem sabe, poder transformá-la. Falei em transformação, falei em Paulo Freire, falei na educação crítico-reflexiva. 4 está correta, e a letra E vem ser o nosso gabarito, né, pessoal? 1, 2, 3 e 4, gabaritos corretos aqui da quarta questão. Tranquilo, né, gente? Beleza? Alguma dúvida? O professor queria chorar, rapaz, pois meu ombro está aqui, aí nós dois choramos juntos, tá bom? Porque, gente, se tem uma coisa, pessoal, que é injusto, se chama, sabe o quê? Concurso. Concurso. Algum de vocês alguma vez já disse, cara, eu estudei, eu me preparei e eu não passei, professor, como é que pode, etc. Gente, concurso é injusto. Professor, não diga isso não, porque tem gente que estudou e passou, professor. Aí você vem dizer que é injusto e tudo mais. Gente, era o dia certo, era a hora certa, né? E estava tudo programado para aquela pessoa passar. Ela estudou, o concurso foi ali, né? Ela chegou no horário e tudo mais, ela se preparou, enfim, estava preparado, tudo okzinho, beleza. Mas será que tinha vaga suficiente para todo mundo? Não tinha, pessoal. Tem gente que está preparado, tem gente que chega cedo, tem gente que se prepara e não passa, né? Porque por uma questão, por duas questões, por uma questão, eu estou hoje aqui dando aula para vocês, como professor efetivo. Senão, eu não estaria aqui. Por uma questão em Fortaleza, que foi a mesma uma questão que me eliminou em São Gonçalo do Amarante, entendeu? Por uma questão eu não entrei em São Gonçalo, por uma questão eu entrei em Fortaleza. Será que a preparação, Gabriel, tu se preparou mais e etc? Eu não considero que eu me preparei mais e etc. Eu me preparei melhor, né? Mas também eu acredito muito nisso. Era para ser, pessoal. Era para ser. Estava preparado, motivado, etc. Fui lá e fiz a prova. É a mesma coisa que vai acontecer contigo, né? Dessa vez vai ser, viu, pessoal? Vocês acreditam, né? Dessa vez vai ser. Aí nessa hora vocês têm que dizer amém, né? Que não adianta eu torcer por vocês e vocês não torcer aí, né? Enfim, mas vamos lá. Avaliação. Será que a avaliação cai, gente, hein? A avaliação cai, não cai? Despenca, né?
Olha aí, já colocou o primeiro amém aqui. Vamos já fazer nossa oração, né? Para quem é evangélico, culto. Para quem é católico, a gente faz a missa. Para quem não é, enfim, a gente faz a outra coisa aqui. Mas vamos lá. Pessoal, sobre a avaliação, sempre cai. E tu tem que ganhar essa uma, duas questões que caem sobre a avaliação. Porque se tu perder ela, não vem outra tão cedo, né? Enfim, só no próximo concurso. Avaliação, pessoal, é o que eu acabei de dizer que eu faço sempre nas minhas aulas. Eu avalio se foi positiva ou negativa, como é que foi. A quinta questão ela vem dizendo o seguinte, ó, o professor ele deve refletir uma forma mais adequada e possível para promover a construção do conhecimento e sua avaliação como um processo contínuo. A avaliação, o ideal é que ela seja um processo contínuo e que seja um processo formativo. Como assim, professor? Contínuo, passo a passo, né, vez a vez, e formativo, sempre trazendo alguma informação, alguma formação para a sua pessoa, né, algo que venha a somar na tua vida, tá bom? Não é apenas o tipo de instrumento que irá especificar se a avaliação ela é formativa ou se não é. Se a dificuldade for em relação ao tipo de instrumento a ser aplicado, como avaliativo, pode-se dizer que, aí ele traz uma citação, né? Não há nenhum instrumento que não pertença à avaliação formativa. É o que ele está dizendo. A virtude formativa não está no instrumento, mas sim, se assim se pode dizer, no uso que deles fazemos, na utilização das informações graças a ele. O que é formativo é a decisão de uma progressão do aluno e de procurar os meios suscetíveis de agir nesse sentido. Quer um exemplo? Eu digo para vocês, gente, celular, pessoal, é uma das piores coisas que inventaram. Esse é o meu posicionamento, vamos supor, né? Por quê, professor Gabriel? Gente, isso aqui é viciante. Gente, isso aqui é isso, 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 isso. Aí eu começo a falar sobre o celular dizendo só coisa ruim. Ele tem um lado positivo, não tem não, pessoal? É através dele que a gente se comunica. Tem gente que está assistindo essa aula pelo celular. Tem gente que já vai ligar para o filho, para a filha, para saber onde é que está e tudo mais. Tem gente que vai passar um Pix daqui a pouco. Opa, professor, né? Então, o celular por si só, ele não é ruim. A forma como você utiliza o celular pode ser boa, pode ser ruim. Estão entendendo? A mesma coisa é a avaliação. Eu não posso dizer para vocês que a avaliação formativa ela é ruim por completo. A somativa, a diagnóstica, não. Porque tem gente, pessoal, que diz assim, toda vez que cair na minha prova avaliação somativa, eu vou entender como uma coisa ruim, porque tem professor que sempre me disse isso, que a somativa só quer saber de nota, só quer saber de resultado, e uma avaliação não é para ser assim, tudo mais. Gente, a função da somativa é essa. Eu não posso dizer para ela, tu é ruim porque tu dá o 10 para o aluno e dá 5 para o outro. Não, não pode ser isso. Quem tirou o 10 foi o aluno, quem tirou o 5 foi o outro aluno. A avaliação ela não tem nada a ver com isso, tá bom? Mas existe a avaliação que ela dá a nota, que ela dá a classificação, que é a somativa, é a função dela, né? Assim como a avaliação diagnóstica, ela vem com a função de diagnosticar, claro, saber se o aluno está bem, se não está, pode ser também relacionado à prova, pode ser relacionado ao comportamento, pode ser relacionado a um trabalho, etc. E a avaliação formativa é a avaliação contínua desse aluno, né? Quem me conhece, por exemplo, sabe como é o meu perfil. O professor Gabriel, ele é assim, 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 já tem todo o meu diagnóstico, já tem toda a minha avaliação formativa, que é a prática contínua, né, que eu tenho, enfim, certo? Então, a gente, através desse texto, já consegue responder a questão. Que olha o que, é que ele pede aqui, na quinta questão. Assim sendo, a identificação, né? Deixa eu até voltar aqui. Pronto, apagar aqui essas anotações. Aí ele diz, assim sendo, a identificação, se o instrumento de avaliação ele é formativo ou não, será o quê, né, pessoal? Algo relacionado aqui. Aí ele vem dizendo aqui, uso de um modelo ideal, sendo considerado como um dispositivo mágico e operatório, ou seja, vai sempre ter uma dimensão utópica, né, trabalhar a utopia nesse caso, pois sua existência na sua essência não pode ser assegurada. Pessoal, será que a formativa é isso aqui, hein? Será? É toda uma idealização, né, e etc. Ela é bem mais simples do que isso. Vou logo dar essa dica, né? Aí a B vem dizendo o seguinte, ó. A B vem dizendo que é uma prática dela que se baseia em princípios do cognitivismo, do construtivismo, da psicologia social e das teorias socioculturais e sociocognitivas. Ele falou e não falou quase nada, né? É a pista que eu vou dar para você aqui, na letra B. Tá bom? Aí tem a letra C. Ele falou muito de teoria de cognitismo, vai lembrar Piaget, vai lembrar Vygotsky e tudo mais, enfim, mas não sei, né? Vamos lá, vamos já comentar. C. Forma e o objetivo como instrumento será explorado pelo professor. Tanto a forma como o professor vai aplicar, quanto o objetivo que ele tem na formativa, vai ser explorada por ele, professor. Então ele vai usar da forma que ele quiser. É isso que ele quis dizer, né? Se for
Se for por princípio formativo, deixa eu botar até aqui, ele não será o único procedimento a ser explorado, e a nota atribuída a ele terá um caráter provisório para fundamentar as futuras ações. Então, eu posso dar nota na formativa, professor, mas essa nota ela não vai avaliar meu aluno se ele é 10, se ele é 9, se ele é 8. Não. Eu posso dizer, o comportamento da Maria Lidiana é um comportamento mediano. A Maria Lidiana, se eu pudesse dar uma nota para ela aqui, não vai valer nada não, mas se eu pudesse dar uma nota para ela aqui na formativa, eu dizia que ela é um 6, um 7, né? Enfim, certo? Então, eu estou avaliando ela, dando uma nota que fictícia, etc., porque só valeria se fosse na somativa. Aí era a nota dela, da prova, do comportamento oficial, né? Mas não, essa nota não é para dizer se ela está muito melhor ou muito pior, etc. É uma coisa só mesmo para eu ter um caráter provisório aqui sobre ela, para eu lembrar no dia que eu estiver preenchendo meu diário, minhas anotações. Isso é a letra C, tá bom? Vamos continuar. A D, comparação do aluno com ele mesmo, né? Ao considerar aspectos como o esforço, a realidade em que a aprendizagem está sendo construída, bem como os seus progressos. Fala de progresso, mas não deixa clara a chamada continuidade, uma avaliação que vai perdurar por todo o ano letivo, por exemplo, né? Enfim. E ainda faz uma comparação do aluno com ele mesmo. Puxa para a diagnóstica também isso, né? Mas eu quero saber da formativa. E a E, diferença em que se encontra em termos de aprendizagem e o nível que pretende atingir, assim como o que está disposto fazer, reduzi-la ou até mesmo eliminá-la. Né? Essa letra ela é bem, né? Enfim, certo? Diferença em que se encontra em termos de aprendizagem. Será tá mais para uma somativa, né? Notas, enfim, resultados, e o nível que pretende atingir, mais uma vez, né? Classificação, chegar a algum lugar, né? Assim como o que está disposto fazer para reduzi-lo ou até mesmo eliminá-la. Esse eliminá-la também veio só para terminar aqui, né? De dizer assim, cara, não marque a letra E, tá bom? E aí você tem, pessoal, A, B, C, D e E como as suas opções relacionadas à identificação de instrumento de avaliação. A Etiele já colocou a opinião dela, né, Etiele? Certo? A letra C, pessoal, ela vem com essa proposta, né? Que a forma e o objetivo, como o instrumento ele vai ser explorado, vai depender do professor, claro, né? É igual o celular, lembra? Se ele é bom, se ele é ruim, quem vai dizer sou eu que estou aqui com ele na mão, né? Se a minha turma ela desenvolve, se ela é boa, se ela não é e tudo mais, também tem a minha parcela aqui de avaliação na minha turma, tá certo? E aí ele diz, né? Se for um princípio formativo, ela não será o único procedimento a ser explorado, né? Não vai ser só a questão da forma e do objetivo, mas diversos outros conceitos que vão analisar a continuidade do meu aluno naquela sala, naquela turma, naquela escola, tá bom? Nesse caso aqui, letra C é o nosso gabarito. Vai ter nota ali, professor, mas é nota provisória, né? Não é avaliação somativa para ter uma nota permanente ali para aquele aluno e já julgar que esse aluno é 6, 7, 8, 9 ou 10, tá bom? Letra C. C de quê, pessoal, hein? C de concursado, né, não? Tem que ser C de concursado, né? Para vocês aí estarem efetivos no próximo ano, tá bom? Quinta questão, letra C, é o nosso gabarito. Bora para a sexta questão, que já vai dar 8 horas, ó. Professor, pensei que a aula ia demorar aqui boa parte. Não, gente, passa rápido, né? Quanto menos esperar, teu nome vai estar saindo no diário oficial, beleza? Quinta questão, acho que foi a quinta que a gente fez agora, foi não? Letra C? Quinta questão, letra C. Alguém perguntou aí, né? Bora para a próxima? Sexta questão, pessoal. Mais uma de verdadeiro ou falso. Mais uma vez, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, etc, né? Vamos lá. Pessoal, sobre a contextualização, né? Leia as afirmativas a seguir, você vai marcar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Contextualização é trazer para o nosso contexto, para o nosso entendimento, para a nossa realidade, beleza? Vou beber uma aguinha aqui. Olha o que ele está dizendo aqui, pessoal, na sexta. Você vai marcar B para verdadeiro e F para falso. Contextualizar significa enraizar uma referência em um texto de onde foram extraídas e de longe do qual perde parte substancial do seu significado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque cobriu ali, né? Mas você entendeu que ele é substancial. Fui eu que passei o pincelzinho bem em cima. Então, quando eu contextualizo, trago algo para o contexto do meu aluno, eu estou enraizando uma referência para que ele entenda, né? Em um texto de onde foi extraído alguma coisa e longe do qual perde parte substancial do seu significado. Eu tirei um pouco do contexto, vai perder um pouco do seu significado, mas para que o meu aluno entenda, isso às vezes é necessário, certo? Eu digo para vocês que, de vez em quando, vocês já perceberam que eu resolvo uma questão e já pego um gancho de alguma coisa que eu já vivenciei, ou que eu já presenciei, etc.
Estou tirando do contexto, tirando da raiz do texto para levar para outro entendimento, para que vocês entendam um pouquinho do que eu quero falar, onde é que eu quero chegar, certo? Resumindo, isso é a primeira opção, tá certo? Aí você disse é verdadeiro ou falso. 2. Contextualizar é uma estratégia fundamental para a construção de significações. Toda vez que eu quero contextualizar algo para vocês, eu estou construindo um significado? Sim ou não? Aí você me diz aí. Se pensar a informação ou o conhecimento como uma referência ou parte de um texto maior, nesse caso, pode-se entender o sentido da contextualização, que é o quê? Enraizar ou reenraizar o conhecimento ao texto. Professor, estou me perdendo, professor, calma, continua. Original do qual o texto foi extraído. Então, eu retirei uma informação que vai me servir lá na frente para um exemplo, né? Para simplificar ali um detalhe, alguma coisa para o meu aluno. Né? Então, do qual foi extraído, ou a qualquer outro contexto que lhe empreste significado, tá bom? Toda vez que eu falo, por exemplo, de Paulo Freire, eu tenho sempre que dizer que a data do falecimento dele foi a data do meu nascimento, tanto para eu lembrar que as datas elas batem, né? Tanto que se caísse na prova para você, claro que não vai cair cobrando a data, né? Algo referente, rapaz, eu acho que ele faleceu um pouquinho dos anos 2000, o professor Gabriel já falou sobre isso, ele é bem novinho, né, e tal. Opa, você já lembrou, você já contextualizou a informação, tá certo? Então, nesse caso, pode ser que te ajude. A contextualização é justamente isso. São dicas, né, que te ajudam em alguns contextos, em alguns momentos, tá bom? Aí você disse, essa aqui também é verdadeiro ou falso. E a última, ela vem dizer, pessoal, não há nada no mundo físico, vou até grifar aqui embaixo, né? Mundo físico, social ou psíquico, que em princípio possa ser relacionado aos conteúdos curriculares da educação básica. Pessoal, quando ele diz todo ou quando ele diz nada, o todo e o nada ele é relativo, né? Na verdade, não é nem que ele seja relativo, é porque assim, todo, pessoal, é muita coisa. E nada também é muita coisa. Professor, como é que nada é muita coisa, gente? Quando eu digo que nada vence o Superman, por exemplo, você sabe que alguma coisa vence ele, tem só uma coisa que vence, né? Você lembra o que é que vence? Eu fui assistir no cinema isso aí, viu? Certo? Tem uma coisinha que vence, e uma ela é suficiente para anular o teu nada. Uma coisinha. Aula de raciocínio lógico, tá vendo? Na minha aula de didática. Viu? Eu estudei raciocínio. Olha, é a criptonita, né? Assim, certo? Pessoal, então se tem uma coisa, certo, que ela combate a outra coisa, eu não posso dizer que não é nada, né? Tem uma coisinha. Também não posso dizer que é tudo, né? Sendo que se uma coisa cancela o tudo também, né? Se uma coisa não estiver lá, então não é tudo, tá certo? Então, assim, o nada, o tudo, o somente, o exclusivamente, né? Todos eles são as pegadinhas para vocês aí. Não é que tá 100% errado sempre, mas 99% das vezes são pegadinhas, tá bom? Então, não há nada no mundo físico, social ou psíquico que, em princípio, possa estar relacionado aos conteúdos curriculares. Alguma coisa tem, pessoal. Nada é muita coisa, né? Então, quando eu tenho aqui algo relacionado aos meus conteúdos curriculares, né, relacionado ao mundo físico, social e psíquico, eu tenho todas as disciplinas que estão aí disponíveis, o português, a matemática, a história, a geografia, o meu currículo, a BNCC, a LDB e tantas outras situações, né? Aí ele vem dizendo aqui, porque o currículo da educação básica representa toda a herança cultural, científica e espiritual de uma nação, de um grupo, de uma comunidade, né, em contextos que podem ser utilizados para ajudar os alunos a atribuírem significados ao conhecimento. Ele começou falando uma coisa, depois mudou de ideia, falou outra, nesse caso, né, o currículo ele está totalmente atualizado. Inclusive, se quiserem anotar aí, próximo ano é certeza cair para vocês aí o que, pessoal? O novo PNE. O PNL foi aprovado, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, né? Certo? Mas na Câmara, eu não sei se tem mais alguma fase para ele, eu não li a notícia por completo. Mas próximo ano você já tem um conteúdo aí que com certeza vai estar sendo cobrado nas provas. O novo PNE, né, de 2026 a 2036, se eu não me engano, né? É plano decenal, né? São 10 anos, tá bom? Então, você já tem aí novas coisas para estudar. E nós também novas coisas para ensinar. Claro que a gente vai estudar também em cima disso, tá bom? Então, quando eu digo que não há nada, né, relacionado ao nosso currículo atual, a nossa base nacional comum curricular, por exemplo, o pessoal está tudo atualizado. Tá bom? Então não tem esse negócio que seja intocável, que não possa ser trabalhado de forma completa, etc. Não, tudo hoje nós temos alguma motivação, referência ou algo que nos leve ao entendimento, tá bom? Então, digo para você que a primeira opção, né, ela tá correta, pessoal. Eu lembrei aqui, até vou puxar um ganchinho para vocês. Essa aqui também tá e essa aqui tá falsa, né? Não tinha colocado logo, vou colocar aqui para vocês. VVF. Pessoal, a primeira questão, eu colocaria um recurso nessa questão, certo? Claro que eu trouxe aqui para vocês que vocês entendam que, o professor Gabriel
ele é daqueles professores que pega a prova, olha o gabarito e diz, não, agora eu me viro aqui, dou lá a minha aula de qualquer jeito, só por cima de gabarito. Pessoal, eu não consigo ser assim. Por isso que eu faço questão por questão com você, certo? Eu colocaria um recurso nessa primeira aqui. Mesmo o gabarito dela, dizendo, professor, o gabarito aí é VVF, professor. Gente, mas quando ele diz aqui, ó, contextualizar significa enraizar uma referência em um texto de onde ele foi extraído e longe do qual perde parte substancial do seu significado. Ele pode perder um pouco do seu significado, pode ser até parte, mas essa parte substancial, considerável e etc., eu acredito que não 100%, tá bom? Até porque quando eu tiro algo do contexto e coloco aqui contextualizado para vocês, vocês podem entender meu novo exemplo, mas vocês ainda vão lembrar um pouco do que eu falei nesse instante, né? Da outra fonte, né? Enfim, então, eu colocaria um recurso. Não sei se seria aceito, né? Mas eu colocaria um recurso, tá bom? Mas o gabaritozinho é VV e F. VVF, pessoal, qual é a opção? Letra D é? VVF é letra D, né? Letra D é o nosso gabarito da sexta questão, certo? Até coloquei aqui, pronto. Até coloquei aqui que eu abriria um recurso tranquilamente sobre isso, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, falando aqui, eu tô focado aqui nas prefeituras, né? Mas o resultado da PND mudou de dia, vocês viram, né? Estou aqui falando porque ontem foi 10 e ontem até eu queria ver meu resultado. Eu fui olhar sem esperança, viu? Fui olhar admitido, porque eu sabia que ia ter. Pessoal, não tem como. Um negócio desse a primeira vez, né, a nível nacional e etc., cumprir todos os prazos, pessoal, né, para cima da gente, né? Não vai, né, pessoal? Então, acalme seu coraçãozinho toda vez que você, né? A Vanessa passou foi o dia todo dando F5, né? F5, eu acho, né, que atualiza. Aí eles colocaram para amanhã, não foi, Vanessa? Vanessa, eu vou concordar, vou dizer que amanhã sai, porque né, um prazozinho assim de 2 dias, eles não iriam colocar assim de qualquer jeito, né? Mas desconfiem dos próximos prazos aí, tá bom? Vamos lá. Pessoal, questão agora sobre a criança e o brincar, a 7ª questão, tá bom? A criança e o brincar. Me digam aí, só se tem alguém da educação infantil aqui? Educação infantil. Me digam de onde é que vocês... Anos iniciais ou educação infantil, por favor? Anos iniciais... Tô tomando uma aguinha aqui, viu? Anos iniciais ou educação infantil, só para eu me direcionar a vocês nessa 7ª questão. Etiele é anos iniciais, né, Etiele? Show de bola. Perfeito. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de brincar, a primeira coisa que a gente lembra é de educação infantil, né? Primeira coisa, né? Francis de Assis, 3º e 4º ano. Show de bola. Lígia, educação infantil, anos iniciais, beleza, pessoal. Se eu tiro a Lígia da educação infantil e coloco nos anos iniciais, e coloco alguém dos anos iniciais para a educação infantil, tem um impacto, não tem, pessoal? Né? Tem um impacto totalmente. Eu digo para vocês que eu sou o Severino da educação. Já fui de anos iniciais, Fundamental 1, EJA, já dei aula em faculdade. A educação infantil eu achei que eu nunca iria para a educação infantil, mas eu sou professor do AEE atualmente. Não sei se aqui tem algum professor do AEE, né? Mas o AEE eu também atendo eles não na salinha, que é a SRM, viu? Pode cair para vocês aí na prova. Sala de Recursos Multifuncionais, SRM, viu? Mas eu atendo eles em loco, né? Lá na creche, etc. E, gente, educação infantil eu admiro bastante quem trabalha nessa área. Porque você interter um aluno o dia todinho, que tá chorando, que tá fazendo birra, que tá isso, que tá aquilo. 5º ano, 4º ano, eu não digo nada não, porque querendo ou não, às vezes um comando ali eles obedecem, sentam, né, etc. Mas, gente, um bocado de criança, meu Deus, como é que vocês conseguem? E todo dia é uma música, né? Todo dia é uma coisa diferente, todo dia é uma brincadeira, tem que ter ludicidade. E a 7ª questão vai falar sobre esse brincar, né? Que a gente acha que brincar é de qualquer jeito. A professora dos anos iniciais com inveja, viu? Ó, a professora da educação infantil passa o dia todo brincando com os meninos, né? Os meninos não vão aprender nada não, professora, brincando o dia todinho, né, e tudo mais. Gente, essa brincadeira aí, ela desenvolve tanta coisa na criança, né? Ludicidade, criatividade, que mais? Coordenação motora, seja, né, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, enfim, certo? Toda essa parte da criança ela é desenvolvida, né? O lúdico, ele mexe com tudo, né? E a 7 vem dizer o seguinte, ó, o brincar faz parte do desenvolvimento infantil, né? Então faz parte, está lá previsto. E é nas brincadeiras que as crianças elas traduzem ou elas expressam, né, nesse caso, o que vivem e o que sentem, pessoal, certo? Quando a criança briga com a outra, né, não quero mais brincar contigo mais não, né, e tudo mais. Ela está dizendo que, opa, me magoou, me machucou. Ali é sentimento, ali é emoção. Então até nisso a professora já percebe. Essa aqui gosta de brincar, essa aqui não gosta. Essa aqui interage, essa aqui não interage. E hoje em dia, se vê muito já diagnósticos de autismo,
de deficiência intelectual, justamente pela educação infantil, né? A criança, ela não brinca, professor. Ela está no infantil 5, ela ainda não falou uma palavra. Ela tá, entendeu? Então, a educação infantil, ela tem a sua importância, né? Ela é a base, né, pessoal? Então, a brincadeira deve ser considerada como algo sério, pessoal, né? E que é primordial para o desenvolvimento infantil. Não é que você vai levar ao pé da letra que, não, tudo tem que ser sério na brincadeira. Peraí. Brincadeira é diferente de jogos, né, não? Jogos têm regras, brincadeira ela é mais livre, etc. Mas ela também é séria, né? A nível de que ela é importante para o aluno, tá bom? É a sétima questão. Aí ele vem dizer assim, pessoal, ela é uma das formas da criança colocar para fora os medos, né, não? Problemas, angústias que já enfrentou. Por quê? Porque, pessoal, que a brincadeira ela é uma das formas da criança colocar para fora seus medos, seus problemas, suas angústias que ela já enfrentou. Por quê, hein? Ah, porque é através das brincadeiras que a criança segue para novos espaços e construção das suas realidades, né, dos seus medos, dos seus problemas, das suas angústias, né, complementando aí o que está no comando. Será? B, é um afastamento da realidade e dos atores sociais que se encontram envolvidos naquela cultura. Então ela se afasta totalmente ali, né, da sua realidade, etc, através da brincadeira. Pode ser que sim, professor, pode ser que não, depende da criança, enfim, né? E vamos lá. C, é uma experiência que envolve ao somente aí, gente, ó, somente, né? Limitando, né? Somente o corpo, a coordenação motora. Será que envolve só isso? Tem mais nada além disso, né? D, precisa de regras. Opa, de regras? Regras não seriam jogos, né? Talvez. Impedindo a criança de ter liberdade, fazendo com que ela se prive de escolhas. Letra D. E a letra E, minimiza, né? Deixa pequenininho aí a imaginação da criança, levando a criar fantasias imaginativas e afastando-a das pressões que sofre na sua realidade. Professor, eu acho que é tranquilo essa questão. E aí, você marcaria o quê? Né? A mesmo, né, Francisco? A mesmo, né? Através das brincadeiras que a criança ela segue para novos espaços e construção da realidade. Pessoal, querendo ou não, né? Quer um exemplo? Cadê as meninas que brincavam de casinha aí? Cadê? As meninas que brincavam de casinha era, né? Os meninos era só para comer, né? Quando chegar na hora da comida, aí eu chegava lá, né? Nas meninas, nas minhas primas, ó. E aí, já tá pronta a comidinha e tudo mais, né? Enfim, certo? Mas elas brincavam de casinha porque elas viam na sua realidade, olha a construção da realidade. A sua mãe fazendo a comidinha, né? Professor, isso é muito capacitista. Eu falo disso, não falo de comidinha, não, falo de outra coisa. Ou você capacita com os homens também. Então, os homens vão pro carrinho, pro negócio do boizinho, né? O pessoal, eu era fazendeiro quando era criança, né? Eu tinha um carrinho que tinha vários bois, viu? Então, até hoje eu me considero fazendeiro, certo? Então, vamos lá. E eu via isso porque meu pai gostava dessa parte de vaquejada, né, de carro e etc. Querendo ou não, pessoal, é a construção da nossa realidade, né? É a construção da nossa realidade. Então, a gente reflete muitas vezes porque a gente vê nosso pai, nossa mãe, nossas referências, né? Tem muita gente hoje que é professor, e agora vocês vão concordar. Vocês são professores por boa parte por influência de algum professor, né? Não? Vou dizer logo a minha, Jeane Maria, nome da minha professora. Já que fica gravado, já vou deixar homenagem para ela aqui. Eu sou professor por influência muito das minhas professoras, né? Jeane Maria, Perpétua, né? E tudo mais, né? Enfim, se você quiser prestar homenagem à sua professora, pode até colocar o nome dela aqui embaixo que fica gravado, viu? Mas gente, a gente tem essa influência da nossa realidade, né? Os nossos novos espaços, eles são realidades, são reflexos da construção disso, tá certo? Então, olha aí, o Francisco já colocou a Zilvani aí, viu? Zilvani deve ser uma ótima professora para ter sido professora dele, viu? Então, vamos lá, né? Mães, tias e primos professores, né, Vanessa? Então, a influência veio pesada, veio grande, né? Pessoal, sétima questão não poderia ser outra. Letra A. A B vai falar de um afastamento da realidade. Até a gente se afasta um pouquinho da realidade para ver se há brincadeira e etc, né? Mas a letra A ela está bem completa, relacionada a coisas mais positivas, tá bom? Sempre que você tiver dúvida entre uma coisa positiva e negativa, pessoal, coloca na balança que a positiva ela tem tendência a ser a resposta mais ideal, tá bom? Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão, né? Show de bola. Oitava questão. Vamos já terminar, estamos na metade das questões, viu? Oitava. Professor Gabriel, eu estou achando que o senhor está muito rápido, ou eu estou achando que o senhor está muito devagar. Gente, estou dentro do tempo. Se está rápido, se está devagar, espero que esteja dando certo, tá bom? Vamos lá. Oitava questão. Pessoal, a criança que não tem uma educação motora, né? E eu vou já dar um exemplo para vocês, né? Psicomotricidade, motricidade desenvolvida na sua fase escolar, pode apresentar problemas em alguns aspectos da sua aprendizagem global na escola, principalmente no seu desempenho.
Deixa eu só dar um gancho logo aqui. O dedo do professor de vocês, pessoal, ele tem um calo bem aqui, ó. Não tô dando cotoco para vocês, eu juro. Mas meu dedo tem um calo bem aqui. Sabe por quê? Porque eu pego no lápis ou na caneta assim, ó. Isso eu já disse em outra aula, eu tô só repetindo aqui para vocês. Não sei se alguém já assistiu essa aula, né? Mas porque eu escrevo assim, ó. Tá vendo? Espremendo a caneta nesse meu dedo aqui, ó. E gera um calo. Alguém mais é assim, né? Professor, mas o que, que o senhor quer dizer? Isso significa o quê referente a esse tema? Tudo. Sabe por quê? O pessoal diz, não sei se é verdade, né? Que faltou eu ter uma motivação de alguém pegando na minha mão, né? Lá na educação infantil, no primeiro e no segundo ano, né? Que é a alfabetização, para me ensinar que se pega numa caneta e no lápis geralmente com as pontinhas do dedo, né? Não? Vocês geralmente nos pegam assim, né? Com a pontinha. Eu não pego assim, eu pego aqui, ó, né? Pressionando no meu dedo a ponto de criar um calo, e isso aqui é desde pequeno, né? Então, assim, então eu entendo que a minha coordenação motora ela é boa, mas ela poderia ser melhor ainda se eu tivesse tido estímulos do meu pai também, da minha mãe, claro, a família é essencial, né? Mas a pegar numa caneta, num lápis, etc. Tem gente que tem a coordenação motora que poderia ter sido melhor na parte de que relacionado à lateralidade, né, a jogos. Eu também não sou bom no futebol, né, não sei chutar uma bola direito, né? Será que isso não tem a ver com coordenação motora? Tem tudo a ver, pessoal. Eu não fazia educação física, eu não gostava, eu sou sedentário, infelizmente, né? Sou sedentário, tá certo? Então, não digo isso por felicidade. Mas vamos lá. Então, pessoal, a educação motora, a psicomotricidade, a motricidade, elas têm importância que nem a ludicidade, que nem as brincadeiras e os jogos também para a vida das nossas crianças, tá bom? Quando ela não é trabalhada de forma concreta, lá na frente, lá, né, eu vim perceber o que é isso com 25 anos, 24 anos, né, eu poderia não ter esse calinho no meu dedo se eu tivesse pegado um lápis direitinho, aprendido a pegar direitinho, tá bom? Certo? Então, a oitava questão, ela vem falar sobre isso. Então, a criança que não tem uma educação motora, não tem uma psicomotricidade, não tem uma motricidade desenvolvida na sua fase escolar, pode apresentar problemas em alguns aspectos de sua aprendizagem global na escola, principalmente no desempenho. Isso é complementado pelo quê? Letra A, é a oitava, né? Pelo reconhecimento e da apreciação de histórias dramatizadas e outras formas de manifestação teatral presentes em seu cotidiano, inclusive as veiculadas nas diferentes mídias, né, como a TV, internet, em espaços públicos, cultivando a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar o repertório ficcional. Pessoal, o que é que a letra A tem a ver com a nossa leitura, né? Enfim, vou deixar aí com vocês. Letra B. Escrita. Opa, motricidade, motora, psicomotricidade, escrita. Vamos lá. Formulação de sílabas e frases, escrita gráfica também desse aluno, né? Desenvolvimento cognitivo, no seu pensamento lógico e abstrato, no seu desenvolvimento socioafetivo, né? Na aproximação com os colegas, linguagem corporal, né? Que é o corpo da gente fala, vocês sabem disso, né? Amigável, a gestualidade educada. Sabe por que o nosso corpo fala? Porque se eu der uma aula assim para vocês, ó, aí, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui na letra B e tudo mais. Olha o meu jeito. Meus ombros curvados, minha mãozinha aqui na cara, tô cansado, né, e tudo mais. Aí, ó, vamos aqui continuar, certo? Meu corpo fala, né? Minhas expressões, a minha coordenação motora, a minha psicomotricidade, tudo isso fala. A minha questão social, afetiva também vai interagir nesse meio, né? Junto com a questão da psicomotricidade, da educação motora e etc. Se meu aluno gosta de brincar com os coleguinhas dele, desenvolver tudo mais, educação motora, né? A afetividade também está ali no meio. A questão escrita, acabei de explicar para vocês sobre isso. Então, pessoal, já estou dando aí para você praticamente a resposta. E a B, ela é bem completinha, tá certo? Letra C. Aí ele diz: identificação de desenho, pintura, modelagem, colagem como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar o seu repertório imagético, né, da imaginação e etc. Professor, eu vi que tem algumas coisas ali que podem vir a ser a resposta. Pessoal, o concurso é isso, é a certa e a quase certa. Você iria avaliar a letra B, iria avaliar a letra C. Você vai pensar e perceber qual é a mais certa daqui, tá certo? Não adianta você marcar, não, professor, é porque isso aqui estava quase certo. Eu não quero a quase certa, eu quero a perfeita, eu quero a opção que ela englobe tudo isso que a gente falou. Letra D, valorização do patrimônio cultural, material e imaterial das culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas, europeias e etc., favorecendo a construção do vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. Muito bonita, né? Muito linda. Tem alguma coisa a ver com o que a gente falou? Não sei, né, gente? Eu não marcaria a letra D, não. E
Identificação de intensidade, altura, duração de elementos de linguagem por meio de jogos, brincadeiras, né, canções e práticas diversas de apreciação musical. Beleza, bonitinho também. Tem alguma coisa, né, mais a ver com educação motora, psicomotricidade, motricidade desenvolvida? Pessoal, é letra B, né? Letra B tá bem bonitinha, bem completinha. Fala da escrita, fala do cognitivo, fala do desenvolvimento socioafetivo, fala de tudo isso, da parte da linguagem corporal, da escrita e etc. E essa seria a mais completa, a mais positiva, a mais bonitinha que a gente marcaria na oitava questão, tá bom? Então, a oitava questão, quesito mais completo para você entender que concurso não cobra só uma certa e as outras totalmente erradas, absurdas, não. Tem a quase certa, às vezes tem mais que uma, tá certo? Nesse caso, a letra B, ela está totalmente, né, adequada à nossa resposta, tá bom? Nona questão, eu acho que a gente vai para outro tema. Olha aí, planejamento docente, né? Já estou feliz porque amanhã é o que, meu pessoal, hein? Amanhã é meu planejamento numa sexta-feira, gente. Olha aí, quer coisa melhor, né? Planejar sexta-feira é bom demais, gente. É bom demais, certo? Mais alguém aí feliz? Amanhã tem planejamento? É o dia todo numa sala de aula, né? Planejamento docente. Olha aí, o meu também. Olha aí, Tiele. Pronto, né? Morasse por aqui perto, já marcava aí alguma coisa junto com um bocado de professor, né? Certo? Marcar aí a posse depois, churrasquinho da posse. Até hoje, nunca nenhum aluno que passou em concurso, com a minha ajuda, nem que fosse mínima, me chamou para um churrasco, né? Acho que é por isso que tem outros aí que, professor, se eu tivesse feito essa promessa, tinha dado certo, né? Pois é, né? Enfim, planejamento docente. Pessoal, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Nunca inventem de entrar numa sala de aula sem planejar, né? Olha aí, vai chegar, né, Tiele? Pessoal, se você entrar numa sala de aula sem planejar, você vai olhar para o relógio, eu sempre digo isso, e vai estar lá, 7:01. Aí você, 10 minutos depois, você vai olhar para o relógio, 7:02, né? 30 minutos depois você vai olhar para o relógio, vai estar 7:03, né? Gente, porque a hora não passa se você não planeja, né? Você está ali no planejamento, a sua diretora, a coordenadora chega ali, né, conversando baixinho, professora, tem como você substituir aqui professor tal e tudo mais, né? Aí eu digo assim, rapaz, até tem, mas tem planejamento? Não, ela não fez não e tudo mais. Eu já fico assim, meu Deus do céu, né? A hora não passa, pessoal. Você ainda mais em outra turma, né? Então nós precisamos ter algo chamado de planejamento, certo? Para eu dar essa aula para vocês aqui, eu precisei me planejar. E não foi hoje não, viu? Mandei o material ontem, né? Foi bonitinho, foi todo feito aqui. Isso é planejamento, isso é organização. Nós precisamos ser organizados. E esse conselho é para a tua vida enquanto concurseiro, tá bom? Se tu não é organizado, se tu não coloca tuas metas, teus objetivos, se tu passa um dia sem olhar, nem que seja 5, 10, 15 minutos, rapaz, tem que ter organização, né? Planejamento até mesmo para os estudos. Então, bora lá resolver a questão sobre planejamento docente. Nona questão. Tá terminando. Vou um pouquinho mais rápido, porque está quase no nosso horário, né? A nona questão diz o seguinte: leia o seguinte pensamento. O que se busca com isso é, de modo geral, o estabelecimento de uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas, por meio do enriquecimento e relação entre elas. Pessoal, intercomunicação, interrelação já está dando uma pista aí, tá bom? Almeja-se no limite a composição de um objeto comum. O que é objeto comum, professor? É eu dizer para vocês que, se eu sou professor de português e de história, essas duas disciplinas têm alguma coisa em comum, professor? Tem. A leitura, né, não? História tem texto, texto é leitura, português também tem leitura. Opa, eu posso aliar português e história. Elas têm alguma coisa em comum, né? Então, por meio dos objetos particulares de cada uma das disciplinas componentes, as unidades disciplinares são, portanto, mantidas tanto no que se refere aos métodos quanto aos objetos, sendo a horizontalidade é assim, viu? Ó, verticalidade é assim, horizontalidade é assim, né? E características básicas das relações estabelecidas. Nilson José Machado. Aí ele vem dizer o seguinte: a essa prática docente, né, descrito pelo autor, é dado o nome de quê, gente, hein? Pensa no nomezinho que está caindo nas questões direto, também desde 2022 para cá cai direto esse nome. Começa com o Inter também, né? E não foi o Internacional que derrubou meu Cearazinho, né? Oh, meu Deus do céu, né, gente? Ceará e Fortaleza. Alguém aí, né? Mas vamos lá. Interdisciplinaridade, meus queridões, certo? Vem justamente fazer isso. Quem é professor de Enem, né, de ensino médio, etc., ou de SAEB, SPAES, né, enfim, dessas partes, sempre vai ter a interdisciplinaridade. Quando tem aulão do SAEB e do SPAES, se junta o professor de português e matemática e fazem aulões, fazem simulados, etc., unindo o português e a matemática. Tá? Interdisciplinaridade.
Quando tem aulão do Enem lá para o ensino médio, se junta português de química e física, né? História e geografia, português e sociologia, e fazem um aulão interdisciplinar. É dizendo, o teu conteúdo tem algo em comum com o meu conteúdo, e isso para o bem comum de alguém, entendeu? Então isso é chamado, pessoal, de interdisciplinaridade, tá bom? Letra C é o nosso gabarito. Professor, mapa conceitual, professor, né? Mapa que define conceitos, não está nada relativo a disciplinas ali comunicando uma com a outra para um objetivo comum. Estudo de caso, é a cara da PND, né, gente? Estou cansado de estudo de caso. Né? Vocês lembram da PND? Uma professora tal, né? Supondo que um professor tal, um aluno tal, né? Era só a suposição da suposição, né? Enfim, estudo de caso não, a reversibilidade, né? É a primeira vez que eu vejo esse conceito caindo em algo comparado com a interdisciplinaridade, mapa conceitual. Para ser bem sério com você, eu nunca vi esse nome, reversibilidade. Mas algo relacionado a reverso, não sei, né, pessoal? Não vou mentir para vocês. Primeira vez que eu vejo esse nome caindo numa das opções. E trabalho em grupo é uma das metodologias ativas, querendo ou não, que a gente tem desde a nossa pandemia, né? A gente vai ter ali a sala de aula invertida, né? A questão dos projetos, enfim, tantas outras situações, tá bom? Então, letra C, ela vem falando da interdisciplinaridade, que é essa comunicação das disciplinas uma com a outra, beleza? C, né? C de concursado. Bora para a próxima, que a hora tá passando voando agora, ó. 10ª questão. Professor Gabriel, eu acho muito legal quando eu vejo uma questão dizendo qual é o meu papel. Qual é o papel do professor? Porque o professor é tão óbvio, né? Eu sei o meu papel, professor Gabriel. Eu sei o que é que eu faço, o que é que eu não faço e etc. Gente, você pode até saber, mas na prova pode cair de uma forma diferente, tá bom? Enquanto eu faço a 10, só lembrando, né, gente? Ao final dessa aula, lembre-se, gostou da aula? Gente, tem muito mais aulas sendo preparadas para vocês, tanto nessa mesma perspectiva, quanto numa perspectiva, claro, que eu vou melhorar mais ainda, né? A cada aula a gente busca melhorar, tá bom? Então, se você está gostando, se você gostou no final, certo? A gente tem aí um preparatório bem montadinho, não lembro se são 5 ou 6 encontros, né? Mas muito preparado aí para vocês. Umas teorias, umas questões também para vocês treinarem, tá bom? Bora para a 10ª. Pessoal, é papel do professor planejar a aula, selecionar, organizar os conteúdos de ensino, programar as atividades, criar condições favoráveis de estudo dentro da sala de aula, estimular a curiosidade e criatividade dos alunos. Então, tudo isso aqui é papel nosso, viu? Papel nosso. Imagina aí, você doido para fazer uma aula bem criativa, aí você chega lá na gestão, eu queria cartolina, queria ofício, queria canetinha, aí ela, professor, é porque não tem não, professor. Não, mas eu queria, vocês não pediram aula criativa, né? Não, professor, mas aí o senhor tem que providenciar a sua aula criativa. Eu, rapaz, tem certeza, né? Mas é isso, então tudo sobra para a gente, né? É o nosso papel, planejar a aula, ser criativo e etc. No planejamento da aula, um dos elementos obrigatórios é a descrição concisa, claramente articulada, né? Do que os alunos devem saber. Eu não posso planejar uma aula sobre, vou aqui colocar, né? Um exemplo, uma aula sobre, deixa eu ver, língua portuguesa, interpretação de texto, e eu não dizer qual é a minha proposta com aquilo. Não é porque meus alunos estão com dificuldade em interpretar, eles chegam no final do texto, não lembram mais o que é que leram, e a minha proposta para essa aula é isso. É que eu não quero dar a resposta logo, viu? Eu quero que vocês pensem. Mas a minha proposta para a minha aula é isso. Ela tem uma proposta geral, ela tem uma proposta mais específica, né? É a cara do mestrado e doutorado, isso aqui que tem que ter lá, geral e específico. Já estou dando a resposta aí para vocês. Né? Então, do que os alunos devem saber. Tem que estar claro, tem que estar nítido, né? Compreender do que sejam capazes de fazer numa fase específica, tá bom? De sua aprendizagem. Aí tem os conhecimentos, conceitos, habilidades, processos. Esse elemento essencial do planejamento é chamado de quê, pessoal, hein? Não vou dizer, vou deixar vocês marcarem, porque eu já dei pista demais, né? E aí, a identificação, B, objetivo, C, metodologia, D, recurso didático ou E, avaliação. Tudo isso tem no plano de aula, né? Mas não é plano de aula a resposta. E aí, eu tenho ele geral, eu tenho ele específico, né, Etiele? Muito bom, Etiele. Show de bola, certo? Quando ele diz, pessoal, que tem que ter uma descrição concisa, tem que ter um objetivo conciso, um objetivo claro, né, claramente articulada, né? Etiele, eu faltei, ó, vou falar com a Aparecida agora, que eu falei demais com a Etiele, né? Aparecida, eu faltei, certo? Mas eu sou o coordenador, um exemplo. Alguém faltou, eu sou o coordenador, eu digo assim, Etiele, tá aqui o plano de aula do professor Gabriel, viu? Ele faltou, mas dê lá essa aulazinha aqui por ele. Se tu pegar meu caderno aqui
e vê que está tudo só por cima, né, resumido, etc., tu talvez não consiga chegar àquilo que eu queria chegar na minha aula. Por quê? Porque não estava objetivo, não estava explicado, não estava claro, não estava sucinto, conciso, né? Estava ali de uma forma bem, enfim, por cima, certo? E lembre-se que o plano de aula você tem que fazer para você e para os outros, né? Que no dia que você faltar e etc., quem pegar o seu caderno ou o seu planejamento, consiga ali dar uma aula parecida pelo menos com a sua, tá bom? A gente planeja para os outros, né? Muitas vezes, não é nem para a gente, tá bom? Porque se fosse a gente saberia dar a nossa aula tranquilamente. Letra B, objetivo. Identificação não seria nada relacionado a isso. Tem que ter a identificação da sala, da turma, da escola, etc. Beleza, mas não é nada referente a isso. Metodologia é o método, é o passo a passo, começo, meio e fim. Recurso didático é o que tu utiliza na tua aula, canetinha, pincel, né, folha ofício, data show e etc. E a avaliação é como tu avalia a tua aula, o teu feedback daquela aula. Pode ser uma avaliação somativa, se for prova, trabalho. Pode ser uma avaliação formativa, se for uma contínua, né, passo a passo. Pode ser uma diagnóstica, se for uma leitura, né, todo um processo relacionado a avaliar o aluno, diagnosticar o aluno e as suas dificuldades, tá bom? Então, a 10ª questão, resposta, letra B. Bora para a próxima, que é a 11, que está acabando. Falta só 5 questõezinhas. Gente, quando eu falo disso aqui, meu olho brilha, tá bom? Brilha, brilha a estrelinha, né? Nesse caso, certo? Educação de jovens e adultos, pessoal, o professor de vocês é apaixonado por EJA, porque foi pela EJA que eu virei a primeira vez professor do meu pai, né? Tive a oportunidade de alfabetizar meu pai, praticamente, né? Meu pai parou os estudos para que eu nascesse, né? Enfim, e depois, quando eu me formei professor, né, eu tive a oportunidade de alfabetizar o meu pai, foi muito incrível, né? E atualmente também sou colega de trabalho da minha mãe, então para vocês verem o poder que a educação ela traz, né, gente? O poder da educação ele é muito grande, gente. Eu acho que alguém aqui deva ter uma história parecida também, né? Ou algo do tipo, né? Mas é muito bom quando você vive essas coisas através da educação, certo? Entregar o diploma na mão do meu pai foi assim, né, sem igual, sem igual. Bora lá. A gente passou na televisão, viu? Tem a matéria aí no YouTube. Tem a matéria no YouTube. Filho ensina pai a ler e escrever. Foi muito bacana. Mas vamos lá. Pois eu dou as dicas aí para vocês. Analise o pensamento a seguir. Bora lá analisar? Pessoal, um processo de aprendizagem na EJA, né, na educação de jovens e adultos, deve promover o quê, hein? A dos alunos, olha aí, a submissão, conformidade, dependência, subordinação ou emancipação, né? Dos alunos envolve necessariamente algumas características específicas e complexas em um processo coletivo e social. Beleza. Para que ela possivelmente ocorra, é necessário uma mudança na forma de agir e pensar da sociedade. Opa, eu vou ter meu próprio pensamento. Já não vou mais acreditar só no que os outros me dizem, né? Então, para que ela ocorra, é necessária uma mudança na forma de pensar e agir de uma sociedade por meio da formação omnilateral, né? Uma formação completa, uma formação com todos os sentidos, de todas as formas, né? Ou seja, uma educação integral dos aspectos intelectuais, culturais e trabalho. A Taliciana é ligeira, viu? E superação da alienação do sistema capitalista. Meus queridões e minhas queridonas, certo? Pessoal, EJA, Paulo Freire, um pensamento voltado, né, à fuga da alienação, fuga do pensamento dos outros, eu ter a minha própria consciência, eu estou na submissão, conformidade, dependência, subordinação ou emancipação. E aí, A, B, C, D ou letra E, né? Quando eu sou subordinado a alguém, eu sou dependente de alguém. Quando eu tenho dependência, não vou nem falar, né? Que já é a própria dependência em si. Quando eu me conformo, eu aceito. Quando eu tenho a submissão a algo ou a alguém, nesse caso eu me emancipo, né? Aí já vem com esse pensamento de emancipação. 11, letra E, beleza? 11, letra E, bem tranquilinha, né? E a última sobre EJA, voltada aqui a... Vamos lá, deixa eu só apagar aqui, né? Sempre eu esqueço de apagar. A educação de jovens e adultos, a partir das diretrizes curriculares nacionais, estabelece funções inerentes, mas, ao mesmo tempo, determina como dever o processo educacional para essa... Minha garganta já está no limite, viu? Estou terminando. Essa modalidade de ensino, né? Uma dessas funções está relacionada à desigualdade social, né, pessoal? Já lembra logo, desigualdade social. Pessoal que não teve condições de estudar no tempo ideal, né? Recebida como herança de uma história passada. Pessoal, a referência trata da função. A EJA
ela tem uma função. E qual seria a função da EJA, professor Gabriel? A EJA ela tem uma função equalizadora, B, qualificadora, C, reparadora, D, transformadora e E, profissionalizante. Tem uma pegadinha aqui, viu? Professor, o senhor falou de Paulo Freire, falou de educação transformadora, o senhor falou de emancipação, falou disso, daquilo. Então, claro que é letra D, né, professor? Gente, não é letra D. E agora, professor, como é que o senhor fala para a gente que é transformador e etc? Leia bem direitinho, que ele vem dizendo que a EJA, olha aí, a Vanessa já deu a opinião dela, né? Vem dizendo que a EJA, ela está ali para um fator principalmente de desigualdade social. Olha o que ele quer no final. Uma dessas funções está relacionada à desigualdade social. Se eu digo para você, pessoal, que eu não tive condições de ter meus estudos na idade ideal, só que lá na frente eu quis ter. Eu quis reparar um conceito, né, da minha vida que não deu certo com meus estudos, né? Eu quero reparar isso, eu quero consertar, né, essa minha decisão. Eu quero tomar outra decisão. Opa, muito bom, galera, muito bem. Eu quero reparar isso, né? A EJA ela vem para dizer, peraí, não é porque você tem 40, 50, 60, 70 anos que você não vai reparar os prejuízos lá de trás, né? Ela vem com uma função reparadora, pessoal, certo? De dizer, peraí, tem jeito ainda, viu? Quer ser alfabetizada? Opa, tem jeito, vai dar certo. Vamos aqui, vamos reparar, né, o que foi feito, né? Vamos aqui ter essa função reparadora. Se não tivesse reparadora, vinha com essa função de transformar a vida do aluno tranquilamente, beleza? Né? Que são duas prioridades, a reparadora e a transformação. Nesse caso, seria reparar, porque ele está falando de desigualdade social, pessoal, principalmente, tá bom? Tem o mais pobre, tem o mais rico, geralmente é o mais pobre, né, que vem para a EJA, né? Não dizendo que também uma pessoa que tem condições não faça, né? Mas geralmente é o de classe social, né, mais baixa, tá bom? Tranquilo? Então, 12ª resposta, letra C. Vamos para a 13ª, que também vem falando de modalidades da educação brasileira. Outro tema, né? Modalidades da educação brasileira. Nós temos 8 modalidades, né, pessoal? Certo? Olha o que é que vem caindo aqui para a gente. Botei uma indígena para vocês, ó. Vocês podem fazer enquanto eu pego só mais uma aguinha, porque senão minha garganta não vai aguentar, não. Tentem fazer essa 13ª enquanto eu pego uma aguinha aqui do lado. E a gente finaliza na 15ª, viu? Eu disse que era aqui do lado, né? Cheguei. Vamos lá, bem geladinho, ó. Professor Gabriel, eu cansei, ó. Quero sair da aula, vou aqui dormir um sono, vou fazer minhas coisas. Gente, lembra que eu falei que eu fiquei em São Gonçalo por uma questão? A gente ainda tem 3 questões aqui. Vai que seja a tua questão lá, né? Eu não sairia, né? Eu não sairia. Vamos lá. 13ª questão. Pessoal, na organização curricular das escolas indígenas, professor, cai escola indígena, cai a indígena, cai a quilombola, cai a do campo, cai, gente, certo? Então, deve ser observado alguns critérios. Claro, escola indígena não é que nem a escola regular, não. Tem as suas especificidades. Tanto eu já fui aluno de escola indígena, quanto eu sou professor também de escola indígena, né? Dou aula na EJA, certo? Aqui pertinho da minha casa, né? Inclusive, para quem não sabe, as escolas indígenas hoje são, em sua maioria, padrão MEC, né? Professor, é muita chiqueza, né? É coisa muito chique agora a escola indígena. Gente, só quem estudou embaixo de Mangueira, Cajueiro, hoje dá valor aos prédios, né? Equipados do MEC, enfim, dos governos, né? Porque, assim, eu estudei debaixo de Mangueira, né? E aí, hoje, a gente tem escolas padrão MEC, foi pelo menos um reconhecimento aí, certo? Relacionado às lutas, né? E nada caiu do céu, não, viu? Mas vamos lá. Na organização curricular das escolas indígenas devem ser observados os critérios de flexibilidade na organização dos tempos e espaços curriculares, tanto no que se refere à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, quanto à parte diversificada, de modo a garantir a inclusão dos saberes e procedimentos culturais produzidos pelas comunidades indígenas, né? Tais como as línguas, né, ou a língua indígena,
as crenças, a memória, os saberes ligados à identidade étnica, as suas organizações sociais, né? As relações humanas, as manifestações artísticas e as práticas desportivas. Professor Gabriel, é tudo isso mesmo, gente? É tudo isso mesmo, certo? Na escola indígena, a gente tem a valorização da cultura, da língua, né, das tradições, das lideranças que são os mais velhos, né? Enfim, tem todo esse respeito dos saberes, das memórias, né? Então, a letra A tem tudo isso. Outra coisa que nós temos na flexibilização das escolas indígenas é dentro dos dias letivos, né? Nós temos 200 dias letivos, né, não? Que a gente tem que cumprir. Só que em algumas escolas indígenas, quando falece alguém que é muito importante para a comunidade, nesse dia não tem aula, pessoal. Nesse dia não tem aula. Se for alguém da escola, não vai ter aula. Se for alguém relevante da comunidade, relevante assim né, é uma pessoa que é destaque, alguma coisa, não de status, mas da sua importância para o todo, né? Também não tem aula. Professor, mas isso não vai prejudicar os alunos, etc. Por um lado, você pode pensar nisso. Por outro lado, tem o fator respeito à memória das pessoas, né? O respeito que as comunidades indígenas têm a quem tanto colaborou para a educação, para a saúde e tudo mais. Nesse dia é prestado homenagens, nesse dia, né? Enfim, é um dia que tem um significado, não é, né? Não teve por não ter, tá certo? Então é mais pelo respeito e pelas tradições, né? E claro que não morre gente todo dia, né, gente? Então, certo? Pelo menos tem esse pensamento, tá bom? E aí, geralmente, é mandado uma atividade para casa, né, ou algo do tipo, né, mas esse dia ele não é perdido também, tá bom? É mais em respeito a essa tradição. Então, tem algumas escolas que elas cumprem isso, beleza? A letra A já é o nosso gabarito, então já marcaria aqui para você a letra A sendo o nosso gabarito. A letra B vem dizer reconhecimento das especificidades das escolas indígenas quanto aos seus aspectos comunitários e da língua mãe indígena. Tem esse reconhecimento? Tem esse pensamento? Pessoal, até tem essas especificidades, né? Até tem esse pensamento comunitário, etc. Mas tu concorda que entre a letra A, que é totalmente completa, que traz todos os detalhes, e a letra B, nós temos a A, né, sendo a nossa resposta por mais detalhes, por mais riqueza de detalhes, por mais complementação. A letra B, ela não está totalmente errada nesse caso, né? Não está nem errada, mas nesse caso aqui, puxaria para a letra A. Se fosse puxar para algum recurso, algo do tipo, até poderia ser dizendo que a letra B não está totalmente, né, desqualificada e etc. Mas a A ela ganharia porque ela tem toda a complementação de uma escola indígena, tá bom? Letra C. Duração mínima anual de 100 dias letivos, não tem essa duração, são 200 dias letivos, tá bom? Fazendo o mínimo de 200 horas, respeitando são 800 horas, né? Lembra? 200 dias, 800 horas, né? Respeitando a flexibilidade do calendário das escolas indígenas, tem que respeitar realmente. E poderá ser organizado independente do ano civil, de acordo com as atividades produtivas e socioculturais das comunidades indígenas. A letra C também não está tão de acordo, não, certo? Ainda mais pelos dias e pelas horas erradas aí, né? São 200 dias letivos e 800 horas. D. Obrigatoriedade com relação à estrutura física de prédios escolares, com condições socioculturais gerais, sem adequações específicas. Não. Tem as adequações específicas das escolas indígenas? Tem. Tá certo, pessoal? Hoje nós temos pelo menos um padrão, né, de escolas indígenas, tem que ter toda essa valorização da cultura, da língua, principalmente no ensino de artes, da língua portuguesa, né? Nós temos as matérias português, matemática, história e geografia, temos todas elas, mas todas também têm que ser voltadas em algum momento também para a especificidade indígena, para a cultura, tá bom? E a E, interdisciplinaridade e contextualização na articulação entre os campos do conhecimento indígena por meio das disciplinas diversas e do estudo da pesquisa de temas da realidade dos estudantes e de suas, acho que comunidades, né? Comunidades indígenas e etc. Pessoal, letra E também, ela apresenta, né, características de escolas indígenas, tá certo? Lembra que eu falei para você, professor, acho que foi na sexta questão, né? A gente até eu disse, gente, se eu pudesse entrar com um recurso nessa questão, eu entraria tranquilamente, certo? Assim como é nessa 13ª questão. A letra A, a letra B e a letra E, elas não estão erradas. Entenda por esse lado, né? Eu selecionei justamente para que você entenda o seguinte: existem questões que vocês vão entender quando se cabe o recurso, quando não cabe. Tem aluno que acaba de ter o concurso e diz, professor, entra com recurso aqui para mim, professor, e tudo mais. Vamos aprender a analisar também as questões. Uma como essa, A, B e E, elas têm algo em comum. Elas não estão totalmente erradas, mas se nós fôssemos pelos quesitos mais completas, a mais completa seria a letra A. Tranquilo? Beleza? Ou mudança de gabarito eu não diria, mas uma possível anulação ou um recurso sobre isso, a gente poderia colocar nessa 13ª. Então, reforçando, a letra B,
Nós temos o reconhecimento das especificidades das escolas indígenas quanto aos seus aspectos comunitários e da língua mãe indígena. Nós temos esse reconhecimento, assim como também da língua portuguesa, né, mas principalmente da linguagem indígena. Então, letra B também estaria ok. E letra E, nós temos uma interdisciplinaridade? Temos, pessoal. As disciplinas, elas se comunicam entre si. A contextualização do ensino é voltado às comunidades, né, a questão da realidade indígena. Então, a letra E também estaria bacaninha. Nosso gabarito é a letra A, porém não eliminando aí também a B e a E, que condizem também com o possível recurso, tá bom? Bora para a penúltima, só não a letra C e a D, né? Aí não teria nada a ver, tá bom? Penúltima questão. Diz o seguinte. Vamos lá. Pessoal, vai cair TDIX, vai cair TICS, vai, viu, pessoal? Cai bastante. Eu chamo de TDIX, né? Tem gente que chama de TDIX, né? Eu chamo de TDIX, tá bom? Que é as tecnologias digitais da informação e comunicação. Repita comigo. Tecnologias digitais da informação e comunicação. São as TDICs, tá bom? Aí ele diz o seguinte aqui, ó. A inclusão das tecnologias na prática do ensino sugere uma reflexão por parte dos docentes, nós professores. Para alguns autores, essa reflexão tem duplo significado, epistemológico e pragmático. A reflexão epistemológica envolve pensar sobre o que são tecnologias da informação e comunicação. O que elas são, né? O que elas implicam na realidade, né? Para o que elas são e como elas podem ser usadas. Quanto à reflexão pragmática, ela sugere que, de posse do conhecimento das novas tecnologias, é necessário analisar como é possível aprimorar o seu uso, né? Como é que eu posso melhorar o uso das tecnologias, né? Nos diferentes contextos de ensino e aprendizagem. Aí ele diz o seguinte, essa última reflexão aí, de como eu posso aprimorar, melhorar as novas tecnologias, os novos conhecimentos, ela vai falar sobre o quê? Ela vai preconizar sobre o quê? Vai abranger o quê? Na 14ª questão. Ele diz o seguinte, o uso dessas tecnologias de forma inovadora e na prática da sala de aula somente otimize algumas ações educativas, somente limita muito, gente, é mais do que isso, né? Substituindo ações manuais pelas eletrônicas, não. B, um treinamento sobre tecnologia escasso, né? Que seja escasso. As tecnologias digitais, elas não vêm com a proposta de ser escassa, mas de ampliar o pensamento, né? Então, é mais, né? Enfim, não é menos, tá bom? C, o progresso acelerado das novas tecnologias provocou um aumento de estratégias e ferramentas tradicionais. Ferramentas tradicionais para que os alunos continuem a aprender de forma a gerar novos conhecimentos. Tradicionais não, né, pessoal? Inovadores, né? Tradicional é, enfim, lá atrás. D, o professor deve adquirir novas estratégias para continuar como mero transmissor do conhecimento. Ainda mais mero transmissor, não, gente. Né? É sujeito ativo também que nem um aluno, tá bom? É mediador, né? Que a gente chama atualmente o professor, né? Mediador, tá bom? Só sobra a letra E, né? Uma necessária desconstrução das velhas práticas docentes, desconstruir o pensamento tradicional, né? Indo às concepções implícitas sobre o que acredita ser, aprender e ensinar, e quais são os modelos implícitos entre professor e aluno. As TDICs ou as tecnologias vêm justamente para isso que está na letra E, beleza? Ela vem desconstruir o pensamento da pedagogia tradicional lá atrás, né? Enfim, certo? Trazendo aí novos conceitos de ensinar e aprender entre professor e aluno, tá bom? Para quem achava que não ia acabar, sinto informar a vocês que nós chegamos na 15ª questão, tá bom? 15ª questão, né? Vem falando, pessoal, e ela é bem bacana, ó. Vocês já viram alguma vez na vida isso aqui? Essa imagenzinha? Operários de Tarsila do Amaral, né? Tarsila do Amaral vem caindo aí pra gente. Observe o quadro Operários de Tarsila Amaral. Última questão, não saia não, viu? Bora lá. Ele diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, peraí. Observe. Tá observando? Observou? Posso passar? Vou passar. Essa aqui, pessoal, ela é uma pegadinha. Porque até eu, quando fui responder, eu fiquei, macho, será que esse aqui é o gabarito mesmo? Rapaz, por que não? Tá diferente. Não, tá diferente do que eu penso, do que eu acredito e tudo mais. Depois, professor, é de acordo com a imagem, não é só o que você pensa, não. Por isso que você tem que olhar bem para essa imagem aqui. Olhe para a imagem. Agora você consegue responder a questão. Bora lá responder para a gente dormir, jantar, enfim, né? Bora lá. Alguns autores afirmam que o sujeito da educação de jovens e adultos
é o mesmo em qualquer país em desenvolvimento, sendo usado para defini-lo como termo relativamente homogêneo. Então tem gente que diz aí, ah, rapaz, os alunos da EJA são tudo igual. É uma pessoa que quer voltar a aprender a ler, escrever, etc. Então, é aqui na Caucaia, é lá em Maranguape, é lá em Redenção, é lá em São Paulo, é a mesma pessoa, é o mesmo perfil. É isso que ele está dizendo aqui, que alguns pensam assim. Em geral, o perfil dos alunos que procuram a EJA, assim como aquele desenhado no quadro Operários, geralmente é ele quer fazer um contraste, não no que você pensa ou no que ele falou aqui inicialmente, mas no que pela imagem leva a fazer a gente acreditar, tá bom? Então ele diz que lá naquela imagem, pessoal, o perfil dos nossos alunos da EJA são mulheres, né? Dona de casa, com características específicas, que procuram na escola uma fuga do trabalho doméstico. Será, gente, que elas procuram uma fuga do trabalho doméstico para ir para a escola, hein? Claro que não é, né? Certo? Pois vê na conclusão dos estudos a única oportunidade para traçar outros itinerários. Pessoal, a A, ela é até capacitista, né? Vamos lá, letra B. Um migrante, né, que chega às grandes metrópoles, proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar, com passagem curta pela escola e trabalhando em ocupações urbanas não qualificadas, é a letra B. C. Um idoso que provavelmente ou possivelmente não teve histórico de pessoas estudadas na família. Aí já tem gente que vai marcar a letra C, porque tem a ver com idoso, né, professor, e tudo mais. Aí esse é o critério, viu? E bem-sucedidas profissionalmente, que tiveram que priorizar o trabalho como um único meio de sobrevivência e resolve voltar a estudar para ter uma profissão. Professor, a letra C está tão bonita, né, professor? Fica a seu critério, vou dizer a minha só no final. D. Professor liberal com sucesso financeiro. Profissional liberal com sucesso financeiro? Claro que não, né, gente? A maioria não são pessoas que têm esse sucesso financeiro, esse profissional, enfim, né? Que chega à escola já depois de adulto, formando assim grupos diversos, onde cada um tem sua própria personalidade. Não também. E a E. Desinteressado. Vixe, que não primou ao acesso ao ensino fundamental ou ao nível médio, no momento, né, que ele estava ali estudando, porque está bem em cima aqui, deixa eu ver, no momento certo, né, e agora precisa dele para ter uma qualificação profissional. Então, tem gente que marcaria a letra E, tem gente que marcaria a letra C, e tem você que vai acertar a questão, que nem é E, nem é C. E aí, você marcaria o quê? Pela imagem. Pela imagem. Lembra da imagem? A Taliciana pegou o bizu, né? Porque, gente, a gente lembra logo de idoso. Aí tem gente que iria marcar. Desinteressado tem aquele que não aproveitou os estudos, etc. Mas chamar de desinteressado é pesada, não? Pessoal, nós vamos ter, meus queridões, os migrantes, né? Nós não temos um perfil homogêneo, nós temos os migrantes. Professor, mas migrante, o que, é que tem a ver? Vou lhe dar um exemplo. Olhe para cá, para a imagem. Você está vendo que está todo mundo aqui diferente. Você está vendo que o título da obra é Operários. Você está vendo que, na nossa realidade brasileira, na construção de Brasília, quem é que foi construir lá Brasília? Quem foi? Foi muitos nordestinos, não foi? Né? Mas os alunos da EJA nem sempre são migrantes. Não, com certeza. O Irã, né, está colocando. Por isso, Irã, que eu não iria marcar inicialmente essa opção. Lembra que eu disse para você que foi polêmica até para mim, né? Mas ele está falando de acordo com os autores, de acordo com a imagem. Então, tudo isso é de acordo com esse perfil homogêneo que ele diz aqui, né? Ele começa dizendo, o pessoal diz que a EJA tem um perfil homogêneo. E ele diz, opa, pela imagem, você viria que aqui não seria um perfil homogêneo, seria um perfil justamente o contrário, heterogêneo. Fábricas, né? Tá vendo fábricas? Tá vendo que tem um chinesinho ali? O que, que tem a ver com um chinesinho ali? Tem um negro, tem um amarelo, tem um branco, tem, entendeu? Essas vários perfis, né? Enfim, essas várias personalidades. Por isso que ele está falando de migração, entendeu? Como se fosse vários perfis de alunos, possivelmente da EJA, muitos que fogem da sua realidade, do seu conceito, para terminar os seus estudos. Olha o que ele fala aqui, na opção letra B, né? Migrantes, nesse caso, deixa eu até apagar aqui novamente, né? Migrantes, botar uma corzinha aqui verde, que chega às grandes metrópoles. Quantos exemplos nós temos? Eu tive alunos de outros estados aqui já na Caucaia, né, que vieram trabalhar aqui para ganhar a vida, por exemplo, né? E aí, para você entender que não existe só um perfil que mora ali perto da escola, na comunidade, nós também temos esse perfil de acordo com a imagem, tá bom? Provenientes de áreas rurais empobrecidas, filhos de trabalhadores muitas vezes, né, não qualificados, com baixo nível de instrução escolar, que querem terminar seus estudos, mesmo que seja em outra localidade, no local onde ele está trabalhando, né?
com a passagem curta pela escola e trabalhando em ocupações urbanas, muitas vezes não qualificadas, certo? Então, de acordo com a imagem, com o pensamento da autora, nesse caso, seria letra B. Se fosse no nosso pensamento, a gente provavelmente não marcaria letra B, né? Mas pela imagem, pela definição e pelo conceito do que ele quer no quadro operários, seria letra B, pessoal. Tá bom? Por isso que é o nosso gabarito da 15ª questão. Entendeu, né, Irã? Ficou claro, né? Se não ficou muito claro, foi o máximo que eu consegui explanar sobre esse assunto, tá bom? É relacionado justamente a isso, beleza? E, gente, acabou. Acabou. E agora? Agora eu agradeço a cada um de vocês, né? Agora eu agradeço, pessoal, e eu fico muito feliz, né, de ter vocês chegando aqui até o final da nossa aula, certo? Uma aula que é cansativa, gente. É, pessoal, não vou mentir para vocês, não. É cansativo para você, é para mim, mas você tem um objetivo, não tem? Você tem um objetivo, eu também tenho um objetivo. E o seu objetivo é igual ao meu objetivo. O seu objetivo é passar. E o meu é te ver passar. É te ver sendo aprovada. É ver o nome da Terezinha Maranhão lá no Diário Oficial, da Taliciana, da Luciene, do Irã, entendeu? Meu objetivo é esse. É abrir o Diário Oficial e tá lá o nome de vocês, da Etiele, né? Certo? Da Taliciana, como eu já falei, né? Enfim, certo? E, gente, vocês, 9 horas da noite, estudando para concurso, isso é muita sede de ser campeão, que nem diz a música lá, né, Lígia? Né? Então, Jurlene também, certo? Eu que agradeço, né, esse feedback positivo. Espero encontrar vocês aí nos próximos encontros também. Esse é meu jeito, essa é minha didática. É uma aula bem dialogada, bem conversada, mas eu vi que vocês participaram bastante. E, gente, gratidão. Amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de feira em Fortaleza. Não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas é só mesmo para descontrair. Um abraço para vocês, tá bom? Gente, meu Instagram é @Gabriel Corrêa Prof, tá bom? Qualquer coisa estou por lá. Beleza? Valeu. Sua aula é bem clara. Parabéns. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Falem bem de mim por aí que eu já fico feliz. Um abraço. Valeu. Tamo junto.